Muito boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito feliz, muito grato a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado, Deus tem feito por nós e pelas nossas vidas. Quero já pedir para você que já está conosco aí ao vivo, pode vir comentando no chat, pode vir conversando conosco aqui, comigo, com o pastor Gustavo, com o pastor Marco Antônio, que estará conosco nessa noite aqui. Já vou falar o nome dele, porque eu já anunciei para tudo quanto é canto, tá bom? E seguinte, pessoal, vai compartilhando já nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ou melhor, Direct e Messenger no Facebook, tá bom? Compartilhando nos grupos da igreja, vai ser um bate-papo abençoado, edificante, e você não pode deixar ninguém fora dessa noite. Compartilha, curte, comenta. Você que vai assistir gravado, peço para você já, ó, curte, se inscreve se você não estiver inscrito. Estamos aqui na fé, na batalha para chegar a 1000. Você que não nos conhece, está nos conhecendo nesta noite, passa aqui pelo nosso canal, confere o nosso conteúdo. Semana passada foi uma semana produtiva, abençoada, e essa semana não será diferente. Outros dias também foram da mesma forma, uma benção. Noite fria em Itapetininga aqui. Eu estou de moletom aqui, estou pagando de academia, mas não tem jeito, o frio é mais forte do que eu. Deixa eu mudar o meu filtro agora, o sem filtro para com filtro, voltar agora para o modo apresentador de podcast. E quero louvar a Deus e agradecer a Deus, gente. Estamos felizes. Pessoal, esteja orando por nós, pelo pastor Gustavo, por esse ministério, por essa igreja sem placa aqui na internet. A intenção nossa, o que é? É alcançar mais vidas, alcançar o reino de Deus, servir ao reino de Deus. E novamente tivemos uma grande batalha no início da noite. Computador funcionando uma belezinha, um espetáculo, e hoje resolveu parar novamente. No meu dia, novamente, meu Deus, sou Senhor, me ajuda aí, hein? Senão o pastor Gustavo vai me demitir. Mas brincadeiras à parte, pessoal, esteja orando por nós, tá bom? Hoje nós tivemos mais umas despesas aí com mais uma manutenção no computador, tá bom? E já aproveitando esse momento, quero convidar você. Nós estamos com uma promoção abençoada. A canequinha não está na mesa aqui. Pedi para o convidado, por gentileza, pastor Marco Antônio, pega essa caneca atrás do senhor aí, por gentileza, para mim. Isso. Aqui, chegou no podcast, de frente aqui, todo mundo trabalha, tá bom, gente? Nós estamos com uma promoção abençoada, junto em parceria com a Edna Bolos e Doces, Edna Gourmet Bolos e Doces, tá bom? Na compra de um número de um bolo vulcão de chocolate, meu Deus, deixa eu dar um glória a Deus aqui. Aleluia! Você vai ganhar uma caneca para variar, para tomar com o seu café preto, o seu chá da tarde, o cappuccino, o chocolate, aquele chocolatão chique, cremoso, sabe? Que você gosta de fazer nessas noites frias. Imagine você comendo um bolo vulcão de chocolate da Edna Gourmet e tomando um cappuccino com essa belezura aqui, ó. De contrapartida, para não falar que nós não queremos te abençoar, porque se você vai nos ajudar, o dinheiro que vai entrar vai cobrir as despesas desse computador abençoado. Vou abençoar ele em nome de Jesus, não vai queimar mais, não vai parar mais, hein? Eu tô cansado de passar susto aqui. De contrapartida, gente, ó, você vai ganhar o bolo vulcão da Edna Gourmet, essa parceira nossa, bolo de qualidade, vai ganhar essa caneca do De Frente, a última. Tá bom? Eu acho que vai ficar pro pastor Marco Antônio aqui, hein? Ele já presenteou a nossa caneca para um pastor amigo nosso, pastor Emerson da Filadélfia, lá do Gramadão. Um forte abraço aí, manda o recado para ele. Mas voltando ao assunto aqui, para eu voltar ao meu modo entrevistador. Eu estou no sem filtro, pessoal. Então, ó, seguinte, bolo, caneca e uma entrada para o evento do César Henrique. Pastor Lucas, o maior pintor do mundo. Robson Monteiro, o anjo, lá do Raul Gil, né? Do Raul Gil, deixa bem claro pra vocês, hein, gente? Tá bom? O Marcelo Aguiar, tá bom? Me dá poder de filho. Vou cantar aqui pra vender o peixe. E também o pastor Levi Rodrigues, do Ministério Labaredas, e o cantor César Henrique, né? Que é o grande anfitrião da festa, o maior evento cristão da nossa cidade, pastor Marco Antônio. Então você está convidado, tá bom? Nos ajuda, gente. Em nome de Jesus, é um trabalho aqui missionário. Queremos trazer você, pastor, que acha que ninguém está te enxergando aqui na cidade. Deus está usando esse canal, esta porta, para trazer você aqui, contar a tua história, falar da tua igreja, tá bom? Você músico. Logo, logo, o Alexandre irá bater na tua casa. Ou o WhatsApp vai chegar para você, convidando você para vir pro De Frente Podcast, pro Papo Reto Cristão aqui. Vai ser uma bênção sobre nossas vidas. Feitas as devidas considerações, tá bom? Vamos virar a chavinha agora aqui. O modo podcast agora. Gente, eu estou muito feliz, muito grato a Deus por esta noite. É uma noite especial. Pastor Marco Antônio é um pastor que eu já falei para ele pessoalmente várias vezes e falo publicamente aqui que é uma referência para mim, como pastor, como servo de Deus. É
uma referência para mim como músico, e vocês não sabem, fez parte de um grande ministério de louvor anos 90. Eu me converti em 95, mas eles já estavam levando a palavra de Deus através do louvor, da adoração. Nós vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco da igreja. Já falei isso para ele, pastor Marco Antônio, o senhor tem meu respeito, tem meu carinho, tem minha amizade, tem minha comunhão. Estamos juntos aqui pelo reino. É uma satisfação poder estar aqui com o senhor, é uma satisfação poder falar agora mais frente a frente, agora para as câmeras, né? Nós já conversamos bastante. O pastor Marco Antônio aguenta meus áudios de 10, 12, 5, 7, né? 1 minuto. Eu choro, reclamo, ele me aconselha e é um grande amigo. Tem o meu pastor na minha igreja, o pastor Newton César, é uma bênção, mas Deus nos dá pessoas especiais, que em momentos difíceis a gente precisa correr, e nós constantemente temos sido socorridos pela vida do Senhor. Quero que o Senhor saiba disso aqui, tá bom? O Senhor é uma bênção para a nossa cidade, é uma bênção para nossas vidas. Pastor Marco Antônio, quero passar a palavra para o Senhor, dar um oi para a galera aí, pessoal que está online já está bombando aqui o chat. Quero mandar já de cara, se eu não mandar um abraço para ele vai me pegar pela orelha. Ele ligou para mim agora há pouco, antes de vir para cá. O nosso irmão Samir, boa noite a todos. 30 anos, hein, Samir? Tem muita história de vocês dois aqui. Depois eu conto um pouquinho das histórias, vamos escorrer aqui os assuntos aqui. Pastor, a palavra é do Senhor. Deixa eu respirar agora, que eu vou tomar água. Dê uma boa noite para a galera aí. Fique à vontade, use o celular, converse com quem o senhor quiser. Seja bem-vindo ao De Frente Podcast. Boa noite, Alexandre. Paz seja contigo. Amém. Eu agradeço as palavras. Não sei se mereço tanto, né? Mas merece sim. Você é um cara que realmente tem sido ao longo dos anos não somente um abençoado, mas também um abençoador, né? É um privilégio poder ter sido convidado, ter essa oportunidade de conversar com as pessoas. Agradeço também por ter me apresentado o pastor Gustavo. Esse meio aqui de comunicação, né, que com certeza chega em todo mundo, né? Nós podemos ser vistos em qualquer lugar do mundo nesse momento ou depois, né? Então, para mim é uma alegria, estou à sua disposição, só quero aproveitar e agradecer aí todos que já estão, né? Eu fiz aqui mandando as mensagens, né, de convite, né, uns convites aí para o pessoal. E aí já está comigo o meu amigo pastor Gilberto França também, amigo que também é de 30 anos, né? Ele foi o primeiro aqui que eu vi entrando no chat, o primeiro que eu digo meu conhecido, né? Sim. E ele é da igreja quadrangular aqui do Gramados 2, né? Um pastor amigo da região do pastor José Jorge, e também irmãos da igreja, como a irmã Jéssica, a irmã Zuleika e outros irmãos que estão entrando aí. Eu agradeço pelo carinho, né, por ter atendido o convite da gente, e espero que ao final desse nosso bate-papo, o pessoal fique edificado, né, pelo menos com aquele desejo de trabalhar um pouquinho mais para o reino de Deus. Amém. Gostaria de pedir para você que está conosco, fica aí, que no meio do programa nós fazemos uma pausa aqui para eu voltar ao Alexandre Sem Filtro e conversar com vocês aqui no chat, mandar um abraço, parar para conversar. Conforme a gente vai falando as pessoas, o pastor vai lembrando aqui, vai mandar um abraço junto, tá bom? Fique tranquilo que você não vai ficar fora dos reclames do De Frente Podcast, né? Do Plim Plim não, aqui não, tá bom? Pessoal, pastor, pra gente começar o nosso bate-papo, que nós vamos discorrendo aqui, vamos entrando na história da vida do senhor. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, assim, meio do meu coração. O que significa para o senhor Ministério de Louvor Real Viver? Para quem não conhece, desculpa, para quem não conhece, conta um pouquinho para nós. Vá no YouTube e pesquisa lá, gente. Tá certo. Show. O Grupo Real Viver, na verdade, quando eu nasci, meu pai já era pastor, né? Meu pai, quando eu nasci, ele era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, desde 1973, né? Ele foi mandado para a região noroeste do estado, né? Lá para Araçatuba. Na verdade, nós fomos primeiro para Birigui, nós éramos crianças ainda, né? No ano de 73 eu tinha, para você ter uma ideia, 6 anos, né? Meus irmãos já eram mais velhos, nós somos em 4 irmãos, né? E esses irmãos, então, maiores, começou esse lado de ajudar o pai na igreja, né? Porque quando nós nascemos, meu pai já era pastor. E meu pai foi pastor da Quadrangular 23 anos e do Brasil para Cristo quase 20 anos, né? Ocorreu a saída do meu pai da Igreja Quadrangular para o Brasil para Cristo por um convite pessoal
do missionário Manuel de Melo, isso no final do ano de 77. Que honra. Meu pai era vereador em Araçatuba, né? E ele tinha o direito pela Câmara Municipal de convidar algumas personagens para estar lá. Na época, o personagem mais famoso que ele levou foi o grupo dos Trapalhões, que na época era muito requisitado por causa da TV Globo, né? Sim. E por causa disso ele criou assim um ambiente de evangelização diferente já naquela época, né? E uma desses ambientes de evangelização foi levar o missionário Manuel de Melo. Quando o missionário Manuel de Melo esteve lá, uma pessoa extremamente humilde, ele fez um convite para o meu pai vir trabalhar em São Paulo com ele, ser um secretário dele particular. E meu pai, no ano de 78, ele abandonou tudo em Araçatuba, a carreira política, a igreja que ele era, na verdade, um auxiliar na época na igreja em Araçatuba, já que ele tinha vindo de Birigui. E aí nós viemos para São Paulo, no ano de 78. Final do ano, na verdade, que ainda em 78, eu tinha 11 anos nessa época, eu fui batizado em outubro de 78 na Igreja do Evangelho Quadrangular. E ajudamos o nosso pai, porque meu pai fazia muitas campanhas e edificações de igreja, como, por exemplo, igrejas conhecidas hoje no Ministério Quadrangular, na cidade de Mirandópolis, onde não tinha nenhuma igreja evangélica. Meu pai era um cantor já de muitos anos, né? Tinha muitos LPs gravados, época do LP ainda, né? Faz tempo, os hein? bolachão, né? Faz muito tempo. A maioria da turminha que está conosco não sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Talvez já tenha visto aí pela internet, enfim, tal. E meu pai, ele na época abriu muitas igrejas lá naquela região, em Mirandópolis, em Lavínia, em Valparaíso, igrejas que hoje, pra você ter uma ideia, são igrejas muito prósperas no sentido de ganhar membros, mas na época meu pai foi até apedrejado, né, na praça pública. Não ocorreu só lá, ocorreu aqui em Cerquilho também, abrindo o Brasil para Cristo. Alguns lugares ele foi apedrejado, que era lugares que não tinha igrejas evangélicas e que outras religiões tomavam conta, né? Então, nessa época, ele foi até de alguns lugares expulso, né? Que ele pegava o violão. Meu pai tinha uma frase que era muito importante, que dizia que o pregador do evangelho, ele não se importa com grandes altares. O pregador prega em cima de uma caixa de cebola. Esse é o pregador, porque ele não tem tempo a perder e nem ficar esperando surgir grandes eventos para ele pregar, né? Então ele sempre dizia isso, era um pregador, um evangelista da palavra de Deus, e o missionário Manuel de Melo reconheceu isso nele e o convidou para vir para São Paulo. Nessa época nós viemos para São Paulo, final de 78, e meu pai foi secretário do Manuel de Melo, particular, inclusive, depois da convenção também do Brasil para Cristo. Foi secretário de ambos, né? Tanto do missionário como da convenção estadual. Sim. Naquela época já existia hoje os atuais presidentes que ocupavam outros cargos, Orlando Silva, Lucena, né? O pastor Lucena, na época, era amigo da gente de conversar constantemente na Rádio Tupi. Legal. O missionário tinha um programa na Rádio Tupi e o meu pai tinha 10 Minutos Vila Santa Maria, que era a congregação que nós construímos, no caso meu pai, né? Sim. Nossa família, eu digo nós, a nossa família, né? Na época. E ele vinha para fazer esse programa de rádio junto com o missionário. E ficamos ali servindo ao Senhor. Como eu disse, eu tinha 11 anos ainda, meus irmãos mais velhos, né? A minha irmã tem 3 anos mais do que eu, depois tem um irmão com 4 anos mais do que eu, e o mais velho, que tinha 10 anos mais do que eu, que é falecido, né? Também não está mais conosco. Mas essa equipe de ajudadores da obra de Deus do meu pai, acabou que em 81 o meu pai tinha esse desejo de continuar gravando LPs, né? Tanto é que em 78, um dia, quem sabe eu posso te mandar e você mostrar aqui, né? Sim, pode trazer. Tem até na discografia do próprio Grupo Real Viver. Meu pai gravou o último disco dele solo, chama-se Gotejou, né? É um disco, acho que foi em 1979 ou já no começo dos anos 80, né? E nessa época eu gravei com ele 2 músicas com uma voz bem feminina mesmo, voz de criança, sabe? Eu tinha na época 11 anos, né? E já começamos a cantar. E o meu pai, então, por querer voltar a gravar, ele decidiu abrir um selo, Gravadora Real Viver. Ele resolveu. Porque esse Real Viver
era o desejo dele de evangelização. E o meu irmão do meio, o meu irmão Diego, que hoje é pastor da nossa igreja em São Paulo, hoje não, já faz muito tempo, faz mais de 20 anos, né? Mas eu digo hoje porque na atualidade ele continua ainda sendo o pastor de lá, né? E ele gostava muito de música, né? Ele sempre gostou muito de música. E meu pai, na época, numa conversa aquela de final de noite, na sala, em casa, meu pai lançou esse desafio para ele. Por que a gente, como família, né, você poderia ajudar, até encabeçar, ensinar os seus irmãos e a gente criar uma associação relacionada ao louvor, né? Porque meu pai gravou muita gente, sabe, nessa gravadora Real Viver. Os LPs eram muitos, de muita gente. Perdão, aqui encostei no microfone. E ele tinha o desejo de abençoar pessoas. Ele nunca foi um mercenário da fé. Ele foi sempre um ajudador. Quem queria fazer alguma coisa, somente em matéria de gravação de LP, meu pai chegava a vender coisas pessoais para fazer o sonho da pessoa ser realizado. Gravamos muitas pessoas, muitos discos, muitas coisas que foram até meio de graça. E na época a gravação era muito difícil, porque a hora do estúdio era cara, em estúdios profissionais, aquelas fitas de rolo, e depois eram prensadas, levados para as fábricas como Continental, né? Warner Music. Eles gravavam para os grandes cantores, mas também para os pequenos, uma vez pagando, eles também gravavam, né? Então meu pai sempre foi esse provedor das pessoas que queriam aparecer, principalmente cantores gospel. Ele nunca gravou ninguém secular, né? Sempre cantores que na época gospel nem existia, né? Cantor cristão crente, né? O crente mesmo, crente né? mesmo, né? Aquele que tinha assim músicas às vezes até sertanejas, cristãs, enfim. Foi muitas gravações. E nessa época de 81, nós lançamos o primeiro LP do Grupo Real Viver, né? Primeiro LP. Pra você ter uma ideia, o estúdio que nós gravamos, o técnico chamava Rude. Pra você ter uma ideia. Olha o nome do cara, Rude. E o que aconteceu nesse dia? Até tem muitos erros de gravação, porque na época, o estúdio, esse estúdio Master, que era chamado em São Paulo, ele tinha 2 canais. Entende? Hoje nós temos hoje é infinito o sabe, negócio, hoje o negócio, né? Você pode corrigir até um instrumento através do computador, né? Até o boss, né? Então, quer dizer, tranquilo, né? Tranquilamente. Mas na época não. Na época, quando nós tínhamos chegado de Araçatuba, ainda com aquele sotaque bem caipira, né? Que faz parte do interior, né? O interior é assim. E a gente chegou lá e ele deixou a gente muito nervoso, porque ele fazia um X no chão com uma fita crepe e falou: vocês não saiam daqui, né? E quando começou a primeira música, meu irmão, naquela época a gente fazia assim, um tocava bateria, depois o outro tocava guitarra, depois trocava, cada um gravava uma música em um instrumento diferente, né? Que se adaptava melhor. E a primeira música que nós fomos tocar, o meu irmão foi tocar bateria e soltou o braço lá, né? E aí ele parou o negócio e falou: você é louco, rapaz, você tá no estúdio, você pensa que é só você que tá aqui, não sei o quê. Os bateristas desde antigamente dão um trabalho pro pessoal, né? Aí você imagina, todo mundo ali, na hora que ele falou aquilo, destruiu a gente, a gente ficou nervoso. Aí uma série de erros que acabaram entrando dentro daquele LP. Apesar de todos os erros, você imagina, aquele LP foi o LP mais vendido pela gravadora que na época ela chamava GCS, que era uma gravadora muito conhecida, tinha programa na Rádio Tupi do Paraná, e era uma gravadora que vendia muitos LPs, sabe? E meu pai já tinha um certo sucesso, entre aspas, como cantor solo, né? Inclusive porque ele gravou uma época um disco através do selo da Igreja Deus é Amor. Ele era muito amigo do Davi Miranda. E o Davi Miranda brincava com ele, porque quando ele gravou, foi um acidente grave que teve com o meu pai e os meus irmãos, que eles quase morreram. Então, o nome do LP era O Milagre Não Cessou. Aquele LP foi muito divulgado na época, muito, muito. Então, o que aconteceu? Meu pai pegou eu vou colocar entre aspas, tá? Fama que ele tinha no meio cristão e resolveu colocar a gente. E nós tivemos uma boa época, porque aquela época tinham poucos, né? Época de 81, 82 era o Grupo Elo,
que depois virou a ser o Grupo sensacional. Logos, né? Era o Vencedores por Cristo. Meu Deus. Era Vou o, chorar som, aqui, pastor. era o Som Maior, né? O Som Maior da Igreja Batista. Deixa eu abrir um parênteses, pastor. Eu sou um pouco mais novo que essa turma aí, mas eu me converti ouvindo tudo isso que o senhor falou. Tudo isso aí. Continua, por favor, pastor. Né? E depois é que veio aquele lado das comunidades, Sim. né? Azaf Borba, e começou mais propriamente de Ademar de Campos. Depois é que veio. Mas na época de 80, 81, eram poucos porque era muito difícil, era muito caro a gravação. Era muito complicado lançar um LP. Porque não era só o fato de gravar e lançar o LP, era o fato da divulgação, isso que era pior. E na época, quando surgiu depois, um pouco mais para frente, que a Universal surgiu em 77, né? Mas mais para frente, quando a Universal começou a ainda absorver, antes da Record, alguns músicos, assim, alguns grupos, né? Alguns músicos que tinham os grupos como Novo Som, naquela época, eles criaram um negócio chamado Comunicanção. Esse Comunicanção, eles chamavam grupos para evangelizar para a Universal no interior. Então eles faziam uns palcos assim grandes e chamavam esses grupos ou cantores para ir lá. E nós fomos em muitos lugares, inclusive pagando a despesa do nosso bolso, como Ribeirão Preto. Fomos em vários lugares, sabe? Mandados pela Universal. Na época não tinha ainda Universal Music, né? Hoje é bem famosa o selo deles, mas na época... Acho que não é nem Universal Music mais, acho que é outro selo agora, se eu não me engano. Mas na época nós fomos mandados para muitos lugares, sabe? Em São Paulo, em alguns ginásios. Então, o grupo começou a ter um certo conhecimento. Mas o nosso objetivo não era ficar famoso. O nosso objetivo, desde o grupo que foi formado em 81, era evangelização. Por isso que nós temos um selo chamado Ministério Real Viver de Evangelização. Verdade. Então, esse ministério, ele acabou englobando várias coisas que hoje funcionam. Na época, primeiro foi a gravadora Real Viver. Sim. Gravamos muitas pessoas que tinham oportunidades e gravaram, né? Depois nós começamos com o grupo gravar o próprio grupo, que virou o Grupo Real Viver, que tem até o site, se vocês me permitem aqui, eu vou dar por favor, né, o www.realviver.com.br, que tem toda a discografia dos mais de 8, 9 LPs que temos, né? Nós temos mais de 100 músicas gravadas, né? Já é bem antigo, né? Depois nós gravamos ainda mais 2 CDs, já na época dos CDs, sim, né? E também agora no final do ano nós temos, com um acordo com a comunidade Carisma de Osasco, que os nossos amigos lá, o pastor Anésio, um pessoal, eles cederam um espaço para a gente gravar e nós vamos fazer um DVD comemorativo de 40 anos no final do ano agora. Os músicos já estão ensaiando lá tal, e nós vamos fazer um DVD comemorativo de 40 anos. Pastor, né? o senhor tem noção, o senhor está aqui em Itapetininga. A gente fala de forma muito respeitosa. Eu amo a cidade de Itapetininga, eu amo de paixão. Em todo sentido, tanto no cristão quanto no secular, tem muita gente boa, muita gente talentosa que falta espaço. Mas o senhor tem noção, o senhor está aqui em Itapetininga, depois vamos falar sobre a igreja aqui. O senhor tem essa noção que o ministério do seu pai, do senhor, dos seus irmãos, é parte da história da música cristã no estado de São Paulo e no Brasil? O senhor tem essa noção? Como que o senhor lida com isso? Porque hoje é um pastor de uma igreja, uma comunidade aqui na cidade aqui, e a maioria das pessoas não conhecem, e a partir de hoje vão passar a conhecer e vão pesquisar com certeza na internet. E pesquisem mesmo, pessoal, pesquisem para conhecer. O senhor tem essa noção? Como o senhor lida? Porque nós, às vezes, nós somos, vamos dizer assim, saudosista, e o saudosismo atrapalha, às vezes, o nosso olhar para frente. Como o senhor lida com isso aí? E para mim, ainda eu falo para o senhor novamente, o senhor é uma referência, a família Obrigado. Do senhor, a banda, a igreja. Como que o senhor lida com isso? E segue o raciocínio aí. Então, seguir. Em matéria de fama, de conhecimento, essas coisas, nós não somos nada, né? Nós Sim. não somos nada, absolutamente. Nós não temos nenhum tipo de... Algumas pessoas que encontram com a gente de vez em quando, né? Por exemplo, uma vez nós fomos... convidados para cantar, isso numa época bem antiga, talvez ali ano de 90, por aí, e nós éramos convidados para ir em várias igrejas, né, em São Paulo e fora de São Paulo, e uma delas que nós fomos cantar em Guarulhos uma vez, nós chegamos lá
e tinha um grupo de mocidade chamado Grupo Real Viver, Meu né? Deus. E esse Grupo Real Viver foi por causa do Grupo Real Viver. Legal. Então, essas experiências que a gente encontrou em vários lugares, uma época, até o meu filho estava comigo, o Azaf, que Sim. você conhece, né? Ele estava comigo, com o meu sogro, nós fomos numa igreja em Osasco, aí chegou lá, era um culto comemorativo, assim, de aniversário da igreja, eu fui convidado para pregar, e aí chegou lá uma irmã, né? Meu filho até dá risada quando ele lembra disso. Uma irmã falou assim, na hora do culto, ela falou assim, nossa, gente, vocês não sabem como eu estou emocionada, né? Eu estou emocionada porque eu ouvi minha vida inteira o Grupo Real Viver e agora jamais eu imaginava que eu podia ter o pastor Marco aqui do Real Viver, aqui na minha igreja. Que legal, é um negócio que eu fiquei assim até, sabe, a gente... Constrange um pouco, né? Constrange, Sim. porque você não é acostumado com Sim. isso e nem... Imagina, nós não temos... Não trabalhamos para isso, né? Não Nada, trabalhamos pra isso. absolutamente, Sem né? dúvida. Não temos conhecimento Sim. nenhum, absolutamente, entende? Uma vez o grupo foi, de certa forma, um pouco mais, entre aspas, né, famoso, porque nós participamos do 25ª Hora, da Record, né? Então foi divulgado bastante esse Sim. trabalho do comunicação que nós participávamos junto com a Universal. Não éramos da Universal, mas participamos juntos, né? Que honra, hein? E o melhor para a gente, no sentido desse feedback que você fala, de conviver com isso, de fama, não tivemos. Sim. Mas o melhor de tudo isso, uma vez meu irmão falou assim, poxa vida, nós estávamos numa conversa, eu e ele falou assim, poxa vida, nós nunca tivemos assim, nada como os outros, né? Assim, os outros que eu digo por exemplo, o grupo Vencedores por Cristo, todo mundo conhece. Grupo Logos, nossa, todo mundo conhece. Né, o grupo Som Maior, todo mundo conheceu, né? Quer dizer, foram grupos que, nossa, eram famosíssimos. Deixa eu abrir um né? parênteses aqui, pastor. Hoje, uma das postagens no Instagram que eu fiz do dia de hoje, eu coloquei uma canção do Logos, acho, como fundo, infinitamente mais. Que é feita, acho que escrita pelo Azaf Borba, Sim. né? Então, uma música muito bonita também, né? E você veja bem, na época, o meu irmão até falou comigo assim, falou, nossa, nós, ao contrário desses grupos, né, que teve muita divulgação na mídia da época, rádios e tudo mais, nós não tivemos isso aí. Nós não tivemos. Aí eu falei, pô, meu irmão falava assim, eu sou até meio frustrado às vezes por causa disso, que a gente lutou tanto. Nós chegamos a gravar músicos que não tinha condição financeira e por causa de vaga e horário em estúdio, que era difícil naquela época, Sim. nós gravávamos no estúdio Artes Domos, lá no Chora Menino, em São Paulo, e naquela época até tinha um maestro lá, que ele era um cara super rápido nos arranjos, mas para economizar músico, nós mesmo tocava. Teve época que nós ficamos 32 horas dentro do estúdio sem sair. Entende? Sim. Só comia lanche ali e ficamos ali por causa de horário, a gente tinha que andar logo, porque não tinha vagas também, né? Então, quer dizer, foi uma luta, e meu irmão, por causa dessa luta, falou assim, nossa, nós nunca tivemos um reconhecimento de fama, digamos assim. Sim. E o Espírito Santo me usou naquela hora, eu falei para ele assim, Diego, mas uma coisa é certa, pelo menos nós nunca deixamos de evangelizar. Amém. E até hoje, rapaz, a gente recebe através do Real Viver e-mails de gente, e se você entrar na discografia do grupo, lá no site do grupo, você vai ter acesso a esses e-mails, e você vai ver várias pessoas que disseram, nos convertemos por causa da música do Real Viver. Até tinha uma música muito conhecida do primeiro LP que chamava-se Convite, né? Te convido, ó amigo, para conheceres a Jesus, entende? E era uma música feita pela minha cunhada, né, Cleonice, e é uma música muito bonita, pastor, que ganhou muita gente para o reino de Deus, sabe? Então a gente não tem proporção e não lida com isso, respondendo a sua pergunta, sim, porque nós não somos famosos, não, de jeito nenhum. Legal. A nossa fama, se existe alguma, é ganhar almas para o reino de Deus. Amém. E para você ter uma ideia, a gente publicava os LPs e a gente não vendia os LPs, a gente dava os LPs para quem? Nos lugares onde a gente ia e se convertia, essa pessoa que se convertia ganhava de presente um LP para evangelização. E muitas pessoas foram ganhas através desse trabalho.
Então, sempre dedicamos isso à honra ao Senhor. Amém. Se você perguntar para mim assim, você não queria ser famoso? Eu não vou ser hipócrita. A gente gostaria de ser uma banda Gerd, que na época também estava junto com a gente. Sim. Até o pastor Gilberto, que está nos acompanhando, foi muito amigo. Nós temos histórias relacionadas à banda Gerd nos encontros da paz Demais, que foram hein? realizados lá Demais, em pastor. São Paulo, na década ali de 95, 96, época da tua conversão, Sim. que tinha ali mais de 10 mil pessoas. O que hoje se chama de Marcha para Jesus, na época que não tinha, nós já fazíamos na Zona Norte de São Paulo. Pastor Gilberto, o pastor Gilberto apresentava o evento, eu era o das câmeras, né, que Sim. ficava ali entrevistando os artistas, que na época tinha a Mara Maravilha, que se converteu, outros cantores assim, cantores como o próprio a banda Gerd, que o amigo da gente lá, o Jeromilton, infelizmente o Carlinhos faleceu há né? pouco tempo atrás, Sim. não está mais com a gente, mas a esposa dele, Kelly, pessoal do grupo de louvor, o filho dele que também, de uma forma até trágica, também faleceu, né, que era baterista Sim. da banda Gerd. Então, quer dizer, todo esse lado foi assim, ao longo dos anos, desde 81, para finalizar essa primeira parte da pergunta que você fez, foi Sensacional, puramente evangelização. É ganhar almas. Se você dissesse assim, você não queria estar numa televisão, ser mais famoso, eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Porque nós também tínhamos, como referenciais da época, os grupos que nós citamos aqui. Sim. E eles eram famosos, entende? Então a gente também queria, não a fama, porque era diferente esse negócio de fama. Era mais sentido reconhecimento, Perfeito. né? Reconhecimento de homens. E você sabe que reconhecimento... Hoje eu vou fazer 56 anos, eu sei que reconhecimento de homem é terrível, né? Os homens não Zero. reconhecem. Então, o que a gente tem que buscar, o que a gente sempre buscou desde 81, na época que nós tivemos essa, pelo meu pai e pelo meu irmão, principalmente, a criação do Ministério Real Viver, que envolveu primeiro o selo, né, da gravadora, depois o grupo que lançou os discos, gravando outras pessoas também. E em 96, já no Brasil para Cristo, né, como membro do Brasil para Cristo, na verdade em 96 nós migramos para a Igreja Livre em Cristo por uma, entre aspas, recusa do Brasil para Cristo, já que eu era do Brasil para Sim. Cristo desde 93, da Igreja da Vila Santa Maria como copastor do pastor Carlos Tomazini, que na época também era da Igreja Brasil para Cristo. Você sabe, você é do Brasil para Sim. Cristo. Brasil para Cristo perdeu muita gente ao longo do tempo por conta de alguma... Entendo, até me perdoe, mas uma certa Fique à vontade. desorganização Fique à da vontade, obra pastor. naquela Sim, época. fique à Né? vontade. Hoje já é uma obra muito melhor organizada. A gente tem muitos Sim. amigos que, como o pastor Roberto Lucena, que era amigo da gente, né? Sim. Ele antes de ser deputado, antes de ser conhecido, o pastor que até me fez o seu pastor, pastor Nilton, que também é amigo Sim. da gente, ele me mandou um abraço, também aproveito e mando um abraço para ele também. Eu me lembrei dele, que ele está com uma aparência, né, um pouco semelhante do pastor Joel, lá da Ultramarina, em São Paulo, que é o pastor Estevanato, né, o pastor Joel, que antes de dirigir aquela igreja, fez muitos programas de rádio com a gente tinha um programa chamado Viva Feliz na igreja, na Rádio Difusora de Osasco, né? Então, naquela época, fizemos muitos programas nas rádios comunitárias, que na época dava até prisão, Sim. né? A gente até parou de fazer depois de um tempo. A gente transmitia, fomos as primeiras pessoas a transmitir um culto ao vivo na Zona Norte de São Paulo, Legal, né? pastor. Através daquela época era muito mais difícil por causa que era caro as mídias de transmissão, que era tudo por telefone, Sim. né? Não imagem, mas só som de transmissão dos cultos. Então foi uma época áurea. É só quem viveu nessa fase. Você tem 45, você falou 44. de 44 para 45? Rumo aos 45. Você também, de certa forma, apesar de ser um pouco mais novo do que eu, né, 11 anos mais novo, você também viveu isso. A época que nós vivemos em matéria de evangelho, Vivemos de essa água, evangelização, sim, com certeza. eu acredito que vai ser difícil voltar.
Porque foi uma época de muitas descobertas e tecnologicamente foi uma época de muito avanço, muito avanço. E nós vemos hoje é um avanço tremendo. Se você pegar uma pessoa de hoje que está acostumada com o TikTok da vida e com esses adolescentes de hoje, Sim. jovens de hoje, e levar eles, se tivesse assim, de volta ao passado, meu, eles não sabiam nem como se comportar. Ia ser um negócio assim completamente pré-histórico para eles. Né? E eu falo pré-histórico por causa da história de hoje, né? Então, quer dizer, nesse sentido é pré-histórico mesmo, né? Então, quer dizer, a partir de então, em 96, eu não vou entrar na igreja ainda, mas em 96 é que a igreja foi inclusa dentro do ministério, junto com a organização, que é a Associação Real Viver, que hoje funciona em São Paulo. Segura aí, essa da associação que nós vamos perguntar. Vou jogar isso numa fogueira aqui então, pastor, já que nós... Preciso fazer duas perguntas. Uma pergunta e uma observação. Certo. A observação é o Grupo Real Viver unido com o Grupo Encontro Real com Deus, Banda Gerd. Foi muito bom. Grupo Encontro Real com Deus, que é o significado do Gerd. Do Gerd, né? E o Real Viver, né? Tudo a ver a conexão, né? Falando a Gerd era a banda mais... Daquelas que eu citei, também era das mais famosas. Fenomenal. Né? Da mais famosa. Acho que dos anos 90 aí, Banda Gerd, Banda Kadosh. Quando eu me converti, o Kadosh também tava ali da no época. top da linha. Atos 2, esse pessoal aí. É da época que veio depois a geração do senhor, né? Exatamente. Com a banda. É a geração seguinte já. Exatamente. Isso. Agora uma pergunta. Águas Cristalinas. Vocês gravaram também, né? Gravamos essa música Água Cristalina. Ela é de um amigo da gente. Pesquisa aí, pessoal. Águas Cristalinas. É de um amigo da gente. Na verdade, o pastor Walter de Lima Filho nos cedeu neste LP, que tem o nome também Água Cristalina, né? Isso que é lindo Águas demais. Cristalinas. Ele nos cedeu algumas canções para esse LP. O pastor Walter, pra você ter uma ideia, ele era o pastor de alguns pastores muito conhecidos. Na época, ele era o pastor, ele foi da Quadrangular. Sim. E depois ele começou a Igreja da Comunhão na Lapa. Na Igreja da Comunhão da Lapa, tinha o pastor Anésio, que eu te falei, que hoje o pessoal pesquisando pela internet vai ver a comunidade Carisma de Osasco, que tem mais de 4.000 membros, né? Uma igreja muito grande em Osasco. Também ele foi pastor criando desde as bases do pastor da Igreja da Bíblica da Paz. A Bíblica da Paz... O Rebustini. Edson Rebustini saiu da Igreja da Comunhão na Lapa, né? Tanto é que eles tinham 2 povos na época, eu também era membro de lá nessa época, né? Isso, acredito que, eu não me lembro exatamente o ano, talvez anos 90. Foi na época também que começou o pastor Ademar de Campos surgir como grande cantor, né? Ele também era da Quadrangular. Sim. E aí começou a surgir as comunidades, né? O pastor Ademar de Campos foi para a Comunidade da Graça, né? E surgiu essas comunidades, como Igreja da Comunhão, que era uma comunidade. Começou a surgir várias comunidades, né? Comunidade de Nilópolis, aquelas comunidades. Coinonia lá em cima, lá no Goiás. Coinonia, né? Que tinha os discos do Asaf Borba, que esteve recentemente aqui na igreja do pastor Zé Jorge. Então foi nessa época, né? É uma história, mas que mostrava, na realidade, como o povo amava o evangelho. Que naquela época, pra você ter uma ideia, tinha um encontro no Centro Professorado Paulista, na Rua Vergueiro, Zona Sul de São Paulo, em que nós íamos lá para ver os primeiros passos, como já alguém de grande importância no mundo cristão, do Ademar de Campos. O Ademar de Campos era bem jovem, bem jovem. Foi nessa época que, até antes da gravação do Grande é o Senhor, né? Foi nessa época que nós... tinha um povão ali que teve o Maurílio Santos, que cresceu. Sim. A Soraya Moraes, que ia lá, ela não era conhecida, ela era da Quadrangular também. Sim. E ela ia no Centro de Professorado Paulista ali para acompanhar as apresentações. Hoje ela está na Quadrangular novamente, né? Hoje, mais uma vez, que ela foi para Renascer. Renascer e voltou para Quadrangular. Eu lembro agora. Quando ela veio na Renascer, ela era do grupo Metanoia, depois virou Vinho Novo. Né? Maurílio Santos, Banda Rara. Veio aqui no Bulos, na época. Sim. Faz muitos anos, né? Na década de 90. Eu estava lá, hein? E eu também estava nesse dia. Né? Sensacional. E depois, você sabe, se nós viermos falar aqui para Itapetininga, que eu cheguei aqui em Itapetininga com o meu pai. Meu pai foi pastor do Brasil para Cristo, o Teu Brasil para Cristo, não aonde é a igreja hoje, mas na época ali, meu pai até não foi citado naquele bate-papo de vocês, né? Mas meu pai também ficou 2 anos
como pastor do Brasil para Cristo, de 82 a 84. Nós paramos no meio do caminho. Precisamos voltar para trás, paramos. Naquele 82 é que a igreja teve uma reforma, teve um avanço lá para o fundo, aumentou do lado. E depois do meu pai, se eu não me engano, acho que quem assumiu no lugar do meu pai foi justamente o pastor Sabino, do pai do Natanael, né? Assumiu na época. E nós viemos nessa época para cá, por quê? Porque na época a Igreja Brasil para Cristo estava havendo uma guerra muito grande aqui, sabe? Foi mandado para cá o Daniel dos Santos, não sei se você lembra dele. Não. Foi um dos caras ícones também no Brasil para Cristo daquela época, né? Junto com o Luiz Fernandes Bergamin, o pastor, enfim, os pastores todos, o Joel Estevanato, esse pessoal todo aí, né? E ele veio para cá e conta-se a história do Brasil para Cristo Tapetininga, que o pessoal aqui era tão revoltado na igreja que quando ele chegou para assumir a igreja, viraram o carro dele, era um Fusca. Capotaram o carro dele na frente da igreja, tipo, o senhor nós não queremos. Era uma revolta de vez em quando na igreja, né? E meu pai veio para cá para apagar esse incêndio. E acabou assumindo a igreja por 2 anos. Foi justamente os 2 anos que ele terminou a formatura de advogado aqui na FKB, que ele também fez a formatura dele aqui como advogado. Então, desde essa época, nós estamos aqui em Itapetininga. E dentro desse mover todo é que surgiu toda a história da continuidade do Real Viver e também das outras coisas relacionadas à igreja que você vai perguntar depois. Pastor, né? Uma pergunta minha fogueira, porque é uma realidade que nós vivemos. Olhando toda essa história que o senhor contou para nós, do seu pai, do senhor, dos seus irmãos, todo o trabalho em prol do reino naquela época. Assim, olhando assim, qual que é a visão que o senhor tem da igreja como um reino, num todo, não só musical, mas num todo, nos dias de hoje? Qual que é a visão, qual que é a percepção que o senhor tem? O senhor é o líder, tá, que tem um trabalho aqui, né, vamos falar sobre isso mais adiante. Qual que é a visão do senhor? Assim, o pastor Marco Antônio como pastor, como parte do reino, como servo de Deus, qual que é a visão que o senhor tem assim meio hoje, olhando para trás e olhando para a atualidade? Se você for fazer um parâmetro com a igreja do passado, né? Aliás, daqui a pouco eu vou falar também, mandando um abraço para o Gessézinho que esteve aqui. Sim. O Gessé é nosso amigo, que foi por causa do pai dele que a nossa igreja está na Nova Itapetininga. Eu vou contar um pouco dessa história, tá? Já pode linkar, pastor, viu? Fica Mas eu vou fazer aqui um parâmetro da igreja de hoje com o passado, dividindo por 3 frequências. A igreja do passado tinha temor de Deus com medo. Antigamente o pessoal tinha medo. Perfeito. Então se o cara ia fazer qualquer coisa, ele ficava assim, Deus vai pesar a mão. Tanto é que nessa época do passado, se o camarada errasse alguma coisa... Eu não sei se você já é de uma época depois, ele era suspenso na igreja e para voltar à comunhão ele tinha que, no dia da ceia, pedir perdão na frente da igreja. Era exposto literalmente, Ele era exposto. Se fosse no tempo atual, dava até dinheiro aí, né? Dava até... Processo, assédio moral, processo. Nossa, ia ser terrível para os pastores da época, que muitos deles já faleceram, né? Então era difícil. Mas o pessoal tinha a questão temor relacionada ao medo. Se você contar 20 anos depois da época desses aí, época dos anos 70 para os anos 90, quase 2000, o temor foi ensinado dentro da igreja que não era medo, mas era respeito. Então o temor a Deus deixou de ser medo, pelo ensinamento ele se tornou respeito a Deus. Ainda assim tínhamos o temor de Deus na vida das pessoas. Falando da igreja atual, a igreja atual tem pouco respeito e pouco medo. Ou seja, perdeu aquela referência de colocar Deus em primeiro lugar. Hoje o camarada troca de igreja como troca de roupa. Meu Deus. Entende? Hoje a pessoa, ela está conversando com você aqui, mas 5 minutos depois ela está falando mal de você pelas costas. Então não existe mais temor em relação à unidade da igreja. Muito se fala de unidade. Muito se fala. Hoje, mais do que nunca, se fala de unidade no corpo, mas pouco se vive a unidade. Pouco se pratica. A prática da unidade é muito pouca, porque hoje, infelizmente, a maioria das igrejas famosas são prosélitas. São prosélitas. Para quem não sabe o que é proselitismo, você pode ver no dicionário. Eu ia perguntar isso para o senhor. Você pode ver o que é no dicionário. Proselitismo é o seguinte, no dicionário vocês podem ver. É você acreditar mais louvor à denominação do que ao dono da denominação. Entende? Então hoje a pessoa assim, de onde você é,
A pessoa não fala eu sou de... Eu estava vendo uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, ele estava falando que John Wesley teve um sonho, né? Não sei se você viu isso, e ele nesse sonho ele foi para o inferno, né? E lá no inferno a pergunta que ele fez foi, tem algum metodista, presbiteriano aqui no inferno? E a resposta foi, sim, aqui está cheio de metodista, presbiteriano, batista, o que mais tem é isso aqui. Ele ficou assustado. As igrejas da época, né? Aí ficou assustado. Aí diz esse sonho que ele, depois de ter ido ao inferno, no sonho, sim, ele vai ao céu. E lá no céu ele faz a mesma pergunta, dizendo assim, aqui tem algum presbiteriano, batista? E aí alguém respondeu para ele, não, aqui no céu não tem. Nem um presbiteriano, nem um batista, nem um wesleyano, aqui não tem. Aí ele se espantou e perguntou, mas por que aqui não tem nenhum dessas denominações? Porque aqui só existe uma igreja, a igreja do Senhor Amém. Jesus Cristo, do qual ele é o cabeça. Aqui não tem divisões, aqui não tem denominações, aqui tem os filhos de Deus que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Isso não é proselitismo, porque o proselitismo é você dizer assim, eu sou do Brasil para Cristo, eu sou da Assembleia de Deus. Muitas pessoas perguntam assim, de que igreja você é? Então a gente fala assim, nós congregamos na igreja Livre em Cristo. Ah, Livre em Cristo? Nunca ouvi falar. É aquele negócio da fama que você falou. Nós não temos fama para o mundo e nem queremos, para dizer bem a verdade, essa fama. Porque isso pode trazer para a gente uma glória efêmera, passageira, terráquea, aquela que você vive muito bem aqui como um certo astro, mas quando você corre o risco de chegar diante de Deus e o próprio Senhor, como está escrito na palavra, dizer, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, nós pregamos, nós fizemos uma série de coisas. Então, afastai-vos de mim, né? Porque eu nunca te conheci. Então, o meu temor em relação ao céu não é os pecados que eu tenha vivido ou cometido, porque esses o Senhor tem poder para perdoar. Mas o maior pecado é aquele que diz, não sou pecador, e eu sou o cara. Entende? Porque ele pode chegar diante do Senhor, como os fariseus da época disseram, você convive aí com caras que cobram imposto, você convive com gente, convive com a gentalha, em outras palavras, na tradução mais literal da Bíblia de hoje em dia, que podia ser. O senhor convive aí com a gentalha. E ele disse assim, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. Então, o evangelho é isso para mim. Os doentes precisam. Uma certa oportunidade, daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? Nós ouvimos de um pastor amigo, olha, por que você faz trabalho de entrega de marmitex? Meu, isso aí não dá nada. Eu nunca vi um cara que recebeu uma marmitex, ir para a igreja e dizer assim, eu vim aqui porque Jesus é maravilhoso, usou vocês como igreja para levar uma marmitex, não sei o quê. Isso aí não dá resultado não, meu. Aí eu fiquei calado, mas eu não devia ter ficado calado, porque depois eu fiquei refletindo e o Senhor disse assim, eu tive fome e vocês não me deu de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive preso, vocês não me foram visitar, eu estive doente. E os discípulos perguntaram, mas quando o Senhor esteve assim? Eu estive nu, mas quando o Senhor esteve assim? E o que Jesus respondeu? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus, vocês deixaram de fazer para mim. Então, a igreja, para mim, tem um conceito hoje muito artístico. É um conceito muito televisão. É um conceito, assim, até comentar com o pastor Gilberto, que está acompanhando a gente. Hoje, ele foi na minha casa, a gente estava tomando um café junto, e eu falava para ele. Hoje, muitas igrejas transferiram, por exemplo, antigamente você via eu não vou citar a religião, mas a religião, você via na religião mais popular, vamos dizer assim, vários eventos e estava todo mundo lá, né? Eventos, tipo festa junina, vamos dizer, né? Vários eventos. Aí o que aconteceu? A igreja evangélica falou, poxa, é melhor que o cara venha aqui na igreja do que vá lá. Então o que ele fez? Ele transferiu o evento para a igreja evangélica. Entendeu? Aí dentro da igreja evangélica tem muita gente que não se converteu, ele só trocou de religião. Porque os hábitos
É os mesmos, são os mesmos. São os mesmos. Ele gostava de ir lá para... Por exemplo, nós vimos aí nas igrejas atuais, nós fizemos uma balada gospel. Você vai perguntar para mim, será que você concorda com isso? Depende do sentido que está sendo feito. Eu acho que é você querer muito... veja bem, eu vou citar a Bíblia, tá? Tira o Marco Antônio aqui desse comentário. Sim. Sadraque, Mesaque e Abidineu, que era Misael, Ananias e Azarias, junto com Daniel, os 4 ali de Daniel 1, 2, eles entraram na Babilônia. Sim. Mas a Babilônia nunca entrou neles. Isso que eu estou falando, entende? E os pastores, muitos de hoje em dia, estão permitindo isso. O que está acontecendo? Jovens que não... você tem alguém na tua igreja como jovem, talvez na sua tenha, mas na minha, até o pastor Gilberto também falou, na minha também não. E até foi uma palavra do pastor Gilberto, né? Que a geração mudou muito, né? Essa palavra não é minha, eu vou dar o crédito para ele, porque foi ele que falou e é verdade. Sim. Marcos, você tem alguém na igreja jovem que é pregador, que você possa dizer assim, não, aquele cara é pregador. Eu não estou falando de itinerante. Sim. Porque o itinerante hoje em dia tem bastante por aí. Até estão transformando isso numa certa... como a Bíblia citou, né? Nós temos 2 qualidades ainda de pastores nessa época, que são os pastores do ventre, né? Que só olham para a parte de sustento das suas vidas. Existem muitos assim. Não vou julgar. Sim. Que Deus é que vai julgar. Mas é uma realidade. Mas né? é uma realidade. E os outros também, que são aqueles de Timóteo, que a Bíblia fala que surgirão mestres que falarão o que o povo quer ouvir. Né? O que o povo quer ouvir. Então você é um vaso, o cara nem conhece a vida do cara, falou vaso, mas vaso sanitário também é vaso. Né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Sim. Então não é todo mundo que é chamado de vaso que é vaso. Entende? Não é todo mundo que é chamado de evangelista que é evangelista. Não é todo mundo que é missionário. Porque aquelas pessoas do passado, elas pagaram um alto preço para chegarem onde eles chegaram. E alguns ainda estão entre nós, que nós já citamos aqui alguns deles, entende? Sim. Hoje em dia é simplesmente assim, tipo, o cara sabe falar um pouquinho melhor, ele já é levado a pastorado. Ele não tem trabalho nenhum, entende? As igrejas estão cheias de pastores que foram criados não para ensinar, mas para cuidar. Aí você fala assim, pastor, mas pastor não é para cuidar? Mas o cuidado é pelo ensinamento da palavra. Se você exclui o ensinamento da palavra, não do que eu acho, nós não somos achólogos, somos pastores. Então você tem que basear todo o seu ensinamento na palavra de Deus. Afinal, você não está cuidando das suas ovelhas, você está cuidando das ovelhas do Senhor. Você é alguém que foi colocado como um gerente, não como um dono da propriedade. Entende? E muitos pastores hoje são donos das suas igrejas. Muitos pastores que, uma grande parte das igrejas novas que existem saíram por rebelião. Por rebelião. E você sabe que a Bíblia qualifica a rebelião como pecado de feitiçaria. Então foram por rebelião. Não foi um direcionamento de Deus. Eu sei que tem muitas que foram, mas uma grande parte foi por rebelião. Então, é isso que o membro coloca, e eu estava vendo também um pastor bem conhecido, o Augustus Nicodemos, ele estava citando sobre as rebeliões que surgiram das novas igrejas neopentecostais. Sim. A Universal em 77, junto com o Edir Macedo e o seu cunhado, R.R. Soares. Né? E depois, em 80, já 3 anos depois, houve uma dissidência entre os dois, o R.R. Soares sai e forma a Igreja da Graça. A Igreja da Graça. Aonde se converteu o apóstolo Valdomiro, que era da Igreja da Graça. 3 ou 4 anos depois, mais tarde, 84, 85, ele criou a Igreja Mundial, né? Já quase chegando, colando ali nos anos 90, do Poder de Deus, aonde se converteu o Agenor Duque, que agora é da Igreja Plenitude do Poder de Deus, por causa da dissidência. Então são essas igrejas que surgiram a partir de dissidências, entende? Então isso é o perigo, porque vai aumentando a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. E aí que eu digo, dividindo essas 3 fases, finalizando. Sim, falar, pastor, o temor do medo, o temor do respeito e agora sem temor. Meu Deus. Agora eu faço o que der na minha cabeça. Se eu estou na Assembleia de Deus, ou você no Brasil para Cristo, aí vem aquela... Você dormiu à noite, sonhou com um abissalão. No outro dia você abre um salão. E pastor, engraçado essa...
observação final que o senhor fez, porque felizmente ou infelizmente não dá para ponderar muito, a cravar, são as igrejas, é o pessoal que tomou conta das mídias, né? Abertas principalmente, e devido a alguns absurdos, infelizmente, que nós vemos e acaba explodindo na mídia, queima todo um trabalho do reino. Com certeza. Do reino. Nós vamos falar da palavra de Deus para uma pessoa. A pessoa não vai falar da minha igreja do Brasil para Cristo, da comunidade da Assembleia de Deus do Belém, não. Ele vai usar o mau exemplo dado por essas igrejas, com seus costumes, as manias, a forma de cuidar, a exploração da questão humana, financeira e todas as coisas que giram em torno um cria do outro, né? Infelizmente. A gente não está falando de forma pejorativa, mas é uma realidade. Claro, nós não estamos julgando, nós estamos citando o fato histórico, né? E detalhe, nós não estamos julgando o povo. Também não, de jeito nenhum. Mas existe uma liderança que nasceu de um jeito e continua assim, procriando da mesma forma, né? Agora, por outro lado, se você for olhar essas igrejas, são igrejas que trabalham no social muito fortemente. Sim. Entende? Muito fortemente. A Universal faz trabalhos dentro dos presídios, nas ruas, nos moradores de rua, que poucas igrejas, até as mais tradicionais, não fazem. Entende? Então, quer dizer, nós não podemos jogar tudo também dentro de uma panela e dizer que aquilo, como você disse, tem que citar os membros, tem muita gente boa. E, na verdade, os trabalhos, muita coisa boa. E o senhor observou, na verdade, no contexto de uma fala, né? Exatamente. Não foi apontando para... Mas a questão de falta de temor para fazer certas coisas. O senhor citou os nomes, né? No contexto de uma fala. Se pegar para quem a turma gosta de corte, né? Pinçada, vai ficar ruim, né? Tem que ver todo o contexto, né? Exatamente. Pastor, eu quero que o senhor fale para mim. Vou deixar o senhor tomar uma água. Vou falar com o pessoal do chat aqui. Sim, tá com bom? certeza. Eu gostaria que o senhor falasse para mim, na sequência, nós voltarmos, sobre a área social do Ministério Real Viver, né? Acho que é a Associação Real Viver. A chegada da comunidade livre em Cristo em Itapetininga aqui e também dos projetos locais também, que eu conheço. Faço questão que o senhor fale um pouquinho, projeto, o senhor pensou um pouquinho aí. Quase eu infartei aqui. Deixa eu mudar meu filtro, que eu vou pôr sem filtro agora. Eu quase um treco, falei, posso participar da minha pergunta aqui? Nossa, segurada, né? Pessoal, tá ótimo. Tá bom, ó, pessoal. Enquanto o pastor Marco toma água, maravilha. Tá bom? Respira um pouquinho. Eu quero agradecer, né? Deixa eu olhar aqui o chat, tá bom? E vou presentear os assembleianos, principalmente da Madureira, tá bom? Avisa o pessoal da Madureira que vai ter um presente especial para vocês. Se o pessoal do Belém que quiser entrar também, é só avisar aí, tá bom? Vamos lá. Posso mandar só um abraço pro Júnior, especial? Pode aí. O Júnior é da Igreja Evangélica Tapetininga, né? E é filho do pastor Edson, da pastora Beth, policial da nossa cidade também, um grande amigo. Sim. Ele mandou um abraço aqui, eu tô retribuindo. Júnior, gente boa demais. Sim, né? Viu, pastor? Nesse meio agora nós vamos ver aqui os chats aqui, o senhor pode já ir interagindo junto aí. Tá legal. Pastor Gustavo, a nossa voz do Espírito, tá ali, ó. Tá quietinho, pastor, Deus vai dar vitória pra nós, pastor. Erga essa cabeça em nome de Jesus. Pessoal, antes de nós falarmos com o chat aqui, reforçando pra vocês, pessoal, nós estamos na campanha do bolo da Edna Gourmet e doces e bolos, tá bom? Junto, R$5, você compra um número para concorrer ao bolo da Edna, para nos ajudar a cobrir essas despesas, pessoal. É quanto de energia aqui que é? Ele um pouquinho mais pro pastor aqui, mas ele tá pela fé. Mas principalmente, pessoal, as despesas mesmo nossas aqui de manutenção de computador, essas coisas, investimento no estúdio, tá bom? Promoção, R$5, você pode nos ajudar. O Pix está aqui, ó, na barra da transmissão. Você pode voltar no início do vídeo, depois da live, é claro, né? Você pode chegar, puxar lá, olhar os endereços, o telefone, as pessoas que nos patrocinam, tudo certinho. Mas, ó, reforçando, um bolo vulcão, glória a Deus, aleluia. Luciana, vai chegar em nome de Jesus para você também, viu? Meu amor da minha vida. Da Edna Gourmet, minha irmã Edna, a hora que fazer pro ganhador, já faz um pra mim na sequência, senão eu apanho em casa. Se eu não for o ganhador, é claro. Seguinte, um bolo delicioso da Edna Gourmet, nossa parceira, R$5, vai concorrer a essa linda caneca, diga-se passagem, é a última, e uma entrada pro evento do cantor César Henrique, para ver o Marcelo Aguiar cantar, o Robson Monteiro. Posso dar uma dica aí do Robson Monteiro? Pode mandar. Robson Monteiro, dia 20 de agosto, na comunidade, hein? Um domingo à noite, todo pastor, mundo tá convidado. Aí, ó, meu Deus, ó, vamos fazer um podcast com ele aqui. Brincadeira, pastor, não vamos fazer essa furada, não. Dia 20 de agosto? 20 de agosto. Tá bom, ó, segura também essa informação, depois do senhor falar. Segura a informação também do DVD, que o senhor fala um pouquinho. Pois não. Quando pretende, quando tá sendo gravado já, quando pretende lançar, pra gente poder estar divulgando também aqui. Legal. Compromisso nosso. Legal. Então, pessoal, lembrando,
Bolo, R$5, concorre ao bolo da Vulcão da Edna Gourmet, canequinha abençoado de frente podcast, tá bom? E uma entrada para o evento César Henrique. Levi Rodrigues, Grupo Labaredas, Marcelo Aguiar, Renascer Praise, me dá poder de filho. Vou cantar aqui. Lucas, o maior pintor do mundo. Robson Monteiro, o anjo. É uma bênção. O Robson Monteiro esteve na nossa igreja há uns 6, 7 anos atrás. Pessoa humilde, acessível demais na igreja. Demais, pastor, demais. Né, eu vou testificar que nós estávamos iniciando louvor, pediu o microfone e começou a cantar do banco ali com o louvor. Eu me senti daquele jeito, né? Benção, aleluia. Essa bênção, gente. Vamos lá. Pessoal do chat, vamos lá. Eu fechei aqui para variar. Eu estou sem filtro, pessoal, então paciência comigo aí. Vamos lá. Vou lá de novo, vamos fechar, vamos abrir aqui. Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos. Pastor, vou falando aqui, o senhor vai lembrando aqui. Legal. Casal Noé, que eu não conheço, né? Aleluia, né, pastor Gustavo? Diz que todos, a grife do todos. Ao Samirzão. Samirzão tem uma história boa que você me permitia, até antes de falar da igreja. Pode vir junto. Eu vou falar do projeto que nós realizávamos junto aqui, Diga Não às Drogas, Injete Jesus em Sua Vida. Foram eventos extraordinários com a banda FAD e Posso falar outros, pro senhor? Né? Tava no pente, eu ia falar pro senhor sobre esse link. Falei pra ele hoje. Foi muito legal. Vou perguntar por quê. Assim, aproveitando, abri o parênteses aqui, porque... E assim, gente, em nome de Jesus, a gente não tá idolatrando um homem. Mas o senhor que vinha aqui conversar com o senhor, assim, né? Tem 50 e poucos anos, um pouquinho mais velho que eu só. Ele vinha aqui para conduzir nossos eventos, assim, a gente olhava para ele assim, com aquele brilho nos olhos, né? Nós, uma banda recém-formada, né? E um dos componentes do Real Viver ali, a gente olhava, cercava, ele dava algumas dicas para nós de palco, ópera, que se puder passar um pó de arroz para não brilhar muito, não ficar parecendo... Eu lembro dessa frase, viu? Passa um pó de arroz para você não parecer fantasma na gravação. É verdade. Professor Couto, segura aí. Vamos lá, legal. Samir, Ivone Lima, a esposa do Elias. Nós vamos... Deus abençoe. Cebolinha, Ivone e família Cheiro Verde. Nós vamos nos reunir, nós vamos ministrar juntos na igreja do pastor Marco Antônio, logo, logo. Amém. Marcelo Antunes, Deus abençoe, meu amigo. Marcelo Antunes, Deus abençoe pelo Marcelo carinho. Antunes falou assim, se você precisar de alguém que conserta o computador, não é o Marcelo que saiu daqui agora mesmo? Não, Antunes, é outro Marcelo, você é um amigo da igreja Paz Church, lá do pastor Matheus. O povo lá gosta o Matheus. Uma vez eu fiz um orçamento para ele também da igreja, quando eles estavam lá em cima naquela 5 de novembro. Não, 5 de novembro não, é Nishimbo do Brasil, exatamente. Então, Marcelo Antunes, técnico informático, abençoado, o meu técnico particular, que socorre lá. Jéssica Roberta. Jéssica Roberta é membro lá da igreja. Eu sei, um abraço. Eu sei que é do casal lá, que sempre tá mexendo com as mídias sociais lá. Exato. Né? Pastor Dantas, um abraço, Pastor Dantas. Deus abençoe pela sua presença aí, olha que bênção, hein? O pastor Dantas não é Dantas? Será que eu tô confundindo aqui? Talvez não é o pastor, porque lá na igreja também tem o Dantas lá, então, porque que é o Rogerião Dantas. Então o Dantas, deve ser um abração. Sibério, Rogerião, gente boa demais. Que legal. Leandro Salles Aguiar. Nossa, o Leandro é gente fina, né? Gente fina, conheço desde quando era pequenininho, criancinha. Pastor, né? esse aqui, eu falo pro senhor, os olhos dele brilham. A gente vê lágrimas nos olhos quando a gente fala da história. O Leandro puxou o pai dele foi talvez o maior cristão que eu conheci na minha vida. Meu Deus. Né? O pai dele foi talvez o maior cristão que eu conheci na minha vida. Um cara que respeitava Deus, o Nestor, como ninguém. Sofreu na obra de Deus por ser tão generoso com as pessoas, tão humilde. Rapaz, o Leandro é assim, a cara do pai dele. E foi um dos caras que eu acho que... Eu não conheci um cristão mais do que o Nestor aqui em Itapetininga. Infelizmente morreu num acidente, descendo aí na descida do DR. Ele caiu da bicicleta, bateu a cabeça e faleceu, né? Isso há muitos anos atrás. Mas foi um camarada que realmente era um exemplo como cristão. E o Leandro, obviamente, puxou o pai dele. Né, pastor? Com certeza. Né? Ó, tem a Amanda Drozdowski. Nossa, não é difícil, hein? Amanda Drozdowski. Meu Deus. Vou falar um pouco de linguistanha agora aqui. Drozdowski. eu tô sem filtro agora, então eu posso dar risada à vontade aqui. Marcelo, tem um técnico, olha. Pastor Gilberto. Pastor Gilberto, pulamos ele aqui. Gente boa demais. Lima, Jéssica Roberta, casal não é novamente aqui. Rafa Santos. O Rafa Santos é da nossa igreja, lá em Botucatu. Meu Deus. É filho do pastor Josué. Eu passei para ele, eles estão assistindo lá em Botucatu. Então, já tá chegando lá, o de frente já tá chegando em Botucatu. Zuleika
Zuleika é lá da TGS. igreja. Aliás, a Zuleika, se você me permite, Pode ficar à vontade, ela é uma pra isso pessoa mesmo. que veio através do trabalho que nós vamos falar a seguir, Sim. das Marmitex, né? Legal. É uma colaboradora da obra de Deus e hoje é membro lá da nossa Legal. igreja. Eu vou falando aqui, pastor, pode ir observando. A ideia é essa mesmo. O Rafa Santos aqui de novo. Isso. Juliano Zerlin. O Galiano, é Galiano, na Galiano e verdade. Enzo. O Enzo, nossa, são meus amigos. O Galiano, de vez em quando, ele vai na congregação cristã, mas ele é benção. amigo, assim, pessoal do dia a dia, né? E o legal. Galiano, Galiano, um beijo no seu coração. Galiano é gente boa demais, me ajuda muito na minha vida comercial, né? Quero mandar um beijão pra ele. Enzo, prepara o café, Enzo. Meu O Enzo é o Jesus. preparador do café. Um abraço. Vou lá, viu? o pastor vai levar eu lá pra comer. Que legal. Ó, só que eu gosto de pouco humor. Brincadeira. Vamos lá. Não vou pedir, não. Jéssica Roberto. Everaldo Silva. Olá, graça e paz, pastor. Deus abençoe, Everaldo. Marcelo Antunes, Marcelo e Regiane. Manda um abraço a todos nessa noite fria, mas com uma palavra aquecedora para nossas vidas. Marcelo aqui, grande Legal, amigo, hein? parceiraço. Ó, o Dantas novamente aqui. É isso. Ederson Aparecido de Oliveira. Deus abençoe. O Ederson também é um amigão. Amigão Ederson, ele era da nossa igreja. Tô esperando você de volta, hein? Tô Amém. esperando. Tá bom, Receba- Ederson? Um receba em abraço. nome de- Deus Ó, o abençoe. Elias, o Cebolinha aqui, pastor. Ó, Manda o um abraço. Elias. Mais um fã aqui, ó. Falou aqui, ó. O Elias e a família dele eu conheço desde quando eles eram pequenos, né? Ele e os irmãos dele, o pai dele, era o irmão um- Vicente, que recentemente, Sim. não faz muito tempo, também faleceu, a mãe dele, a irmã Isabel. Nossa, aquele pessoal da época que eles eram todos solteiros e crianças, Meu inclusive, Deus, né? faz tempo, hein? Agora todo mundo cresceu, já Jesus. casou, tem filho, tem banda. Já é vô. Já é vô, meu Deus do céu. Não Cebolinha. fala isso que eu me sinto mais Tô ficando idoso. velho, Cebolinha do céu, misericórdia. Ó, aqui, ó. Código Despertai, pregador das ruas. Pastor Marco, meu grande amigo. Abraço, paz do Senhor Jesus. Tá assim, Código Despertai. Código Despertar. Desperta. Rapaz, eu não lembro se ele puder colocar. Pregador né? das ruas. Pastor Grande Marcos, amigo. meu grande amigo e abraço. É. O Código Despertar. Ele deve ser daqueles que vai com a gente de vez em quando na feira para fazer evangelização, tocar um violãozinho, falar de Cristo. Não dá né? spoiler, A gente pastor, faz aí. também, né? Não dá spoiler, pastor. Ainda não, né? Dá Ainda não, spoiler aí, ainda não, pastor. ainda não. Você vai quebrar o apresentador aqui, misericórdia. Ainda bem que eu tô sem filtro aqui. Vamos falar um pouquinho com o pessoal aqui, ó. Alan Cássio, pastor, conhece? Não Que me bênção lembro, de Deus. pelo menos. Seja bem-vindo, Alan. Primeira vez Alan. que eu li o teu nome aqui, em nome de Jesus. Legal, legal. Rafa Ferreira, meu cunhado. Ó. Deus abençoe meu cunhadão aí, a fortalecendo. Logo, Trata logo, bem, meu. a esposa dele, psicoterapeuta aqui. Meu Vai Deus. estar vindo bater um papo com nós aqui. Ó quem tá aí. Psicopedagoga, na verdade. Ó quem tá aí, o próximo. Simba Andrade Siqueira. O Simba... Aí Não, tem- ali é antes um pouquinho. Ah, por aí, Guilherme Azaf Fernandes. Quem que é Aí, esse quem tá rapazinho aqui? falando? Ô, Fio, um abraço, paizão querido. Onde eu Legal. cheguei? Ô, Fio. Ô, Fio. Aí, ó, já tá, pegou a mania do pai, né? Agora, o Vamos lá. Simba de aqui, se eu não me engano, exceto se não for, Simba, ó. é o Simba que teve pregando na nossa igreja ontem, que é lá da igreja do pastor Emerson no Gramadão. Que legal. Eu passei as propagandas aí, possivelmente ele tá, se for ele tá assistindo lá com a gente. Compartilha aí, pessoal. Ó, Júnior Souza. Pastor Marco Antônio Benson. Aqui é o Júnior, do pastor Edson. Pastor Edson, que nós acabamos de falar. Júnior, um beijo no seu coração. Júnior me ajudou muito numa época aí recente, passada, que eu perdi um produto da minha empresa e foi ele que... Opa! A do caminhão, não? É do caminhão. Meu Deus, foi que ele que me peleja, ajudou, pastor. você lembra? Foi Lembro. uma peleja grande, É. mas o Júnior que conseguiu o retorno de toda a mercadoria. Então eu tenho uma dívida Graças com ele a de Deus. pelo menos 4 mil, que era o que custava na época os produtos. Esses entende? amigos, ó, o Elias aqui. Meu Deus. A Ivone, que... Meu Deus, que entrevista top. Ivone, Deus abençoe nossos amigos aí. A esposa do Cebolinha. Família Cheiro, uma benção esse povo. Esse Francis Enganu, que eu acho que é o Maicão. Que gosta de lutar jiu-jitsu lá, um grande amigo, irmão da Assembleia de Deus do Belém também. É lá, pessoal, daquela turminha lá que você espirra e sai cantor, pastor Marco, ou pastor Gustavo. Dos Fortunato, dos Caetano. E lá todo mundo é, né? Todo mundo. Lá sim. É o DNA. Espirrou. É o DNA. É assim, tropeçou, nasce um cantor. Se espirrar, nasce um coral lá na É, da igreja verdade, lá. verdade. Abraço pra Assembleia de Deus do Belém lá. Que lá é Qual o mesmo. bairro lá, pastor? Lá é Lagoa Seca? Não, ali é... Doutor Coutinho, Doutor Coutinho, poxa, exatamente. aí, tá tão fácil não. Diz que todos, falando que é Banda Elos, o Wallace É Albert, da época, né? Também. O Wallace Albert aqui Que legal, pastor. O Wallace é lá da igreja também. Ele tá chegando há pouco tempo com a esposa dele, Que legal, a irmã pastor. Andréia, a filha dele, a Sofia, né? Gente muito boa e que realmente vale a pena ter como membro, né? Como todos lá na comunidade, que são gente boa demais, Benção demais. dormindo e acordado. né? Amém. Gente boa. Leandro Salles Aguiar, Real Viver, Ó, Leandro. eu ouvia e tentava tocar bateria, acompanhar.
numa mesinha, sem baqueta, mas com 2 madeirinhas, de grade e de berço. Amava ouvir os discos. Aqui, ó, e o Simba de mais abaixo falou, estamos aqui em Gramadão na escuta. Então é o Simba de mesmo, Simba de um grande abraço. Falou o pastor Emerson já, que ele precisa vir aqui bater o papo com o pastor Emerson, também já está há muitos anos aí no Gramadão lá, igreja abençoada. Nossa, aquela igreja é muito abençoada. Maravilhosas, tem muitos amigos cidade, lá, sim. gente boa demais. O pastor Emerson é muito amigo mesmo também. Aí, ó. Ele falou que o Leandrinho falando que falava comigo já sobre o senhor, fazendo com muito capricho o que faz. Pastor Marcos, vamos voltar ao bate-papo aqui, deixa eu... Vamos lá. Pastor Gustavo, vira a chavinha aí para eu voltar ao modo entrevistador. Entrevistador. Agora. Muda até a voz. Aleluia. Ei, gente, esse Alexandre não tem jeito. Eu tento me controlar, pastor, mas é mais forte do que eu. Não tem como, hein? Não tem como. Pastor Marcos, faça a observação a respeito desse período que o senhor teve conosco aqui na cidade de Itapetininga aqui, tá bom? E já pode linkar já, eu gostaria que o senhor falasse também, já na sequência, quero dar esse espaço para o senhor, a gente conhecer um pouco mais da igreja, da comunidade Livre em Cristo. Eu consegui encaixar aí a área social Real Viver, tá bom? E o projeto que vocês têm de marmita, algumas coisas que eu já vi, acompanhei pelas mídias sociais, que a igreja tem aqui internamente. É que ninguém vê, mas está trabalhando, está alcançando vidas aí, por favor. Beleza, use eu vou o tempo que for necessário, pastor. Vou Fique falar à vontade. rapidinho, porque eu sei que aqui tem um tempo, né? Então vou falar rapidinho sobre isso, que é muito importante também. A igreja surgiu no cenário do Grupo Real Viver em 96, quando eu já era pastor no Brasil para Cristo, pastor auxiliar, né? E como pastor auxiliar, como eu já citei aqui do pastor Carlos Tomazini, nós fomos chamados a um desafio de cuidar de uma igreja na Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. E lá naquela época, a igreja do Brasil para Cristo não quis agregar essa igreja como sendo pertencente da Igreja do Brasil para Cristo. Então, o meu pastor na época, junto com alguns pastores, pastor Gilberto, meu irmão e outros pastores, me consagraram como pastor titular nessa igreja Livre em Cristo, já que nós trabalhávamos numa rádio, fazíamos programa de rádio de madrugada, a rádio chamava-se Free, né? Que é tradução literal do inglês-português, rádio livre, né? E para não colocar igreja free, podia colocar church free, Viu? que hoje é moda. Hoje é moda, hoje é moda. Hoje, com certeza. Hoje church, é moda. Free church. Free church. Hoje é moda, mas na época não era, né? Então a gente colocou igreja Comunidade Livre em Cristo e surgiu essa igreja, não por rebelião, mas porque nós tínhamos que ter um nome jurídico, já que meu pai, do tempo que ele trabalhou dessa época de 79, até quando ele faleceu em 93, ele trabalhou, nós tínhamos uma associação Real Viver, surgiu então ao longo desses anos a associação. O que era a associação? Era na rua 7 de Abril, onde tinha a Rádio Tupi de São Paulo e onde tinha o prédio da Convenção do Brasil para Cristo. E no 4º andar daquele prédio, 207, lá da 7 de Abril, tinha a organização Real Viver, que era, você descia do elevador, dava de cara com a associação. Então todos os pastores do Brasil para Cristo, antes de ir para a convenção, que tinha que dar a volta no elevador e aqui atrás, num outro conjunto aqui atrás, então eles passavam pelo meu pai, porque meu pai regularizava documentação estatutária das igrejas do Brasil para Cristo, com um advogado, que era uma associação que tinha advogado. Ele defendia causas, como foi no caso do tio do Samir, lá do José de Oliveira Campos, que depois virou um Brasil para Cristo independente. Várias igrejas na época se tornaram Brasil para Cristo independente. Sim. Então teve que ter uma tratativa de advogados, de tudo mais, e meu pai tratava. E nessa época, então, como associação Real Viver, nós começamos a ter também outros fundamentos da associação. Eu não vou falar desse histórico todo, senão é muito tempo, mas começamos a fazer trabalhos sociais abençoando as igrejas. E nessa época é que surgiu então essa Associação Real Viver. Desde 81 ela já tem como CNPJ registrado, cadastrado e ativo, inclusive. Sim. E hoje nós estamos ligados ao governo do estado de São Paulo. Estamos ligados ao governo do estado de São Paulo. Lá em São Paulo nós entregamos o projeto do Leve Leite, entregue 2 vezes por semana na nossa igreja em São Paulo, na Avenida Itaberaba. Recebemos a oportunidade através do governo de entrar
no dia de solidariedade feito pelo Supermercado Extra, que era um dia específico em que a nossa equipe da igreja ia lá e arrecadava alimentos para formar cesta básica e ajudar pessoas. Sensacional. Né? Não só da nossa igreja, mas de todo o bairro. Essas arrecadações de 2, 3, 4 toneladas que a gente arrecadava, também era distribuído aqui para Itapetininga. Quando chegava na nossa igreja de Itapetininga, nós distribuíamos para pessoas carentes e também para a igreja em Botucatu, né? Utilizando-se assim dos meios da igreja para distribuição. E em 96, então, surgiu a comunidade. E quando nós estávamos na época de 96, 97, 98 e 99, surgiu um grande povo lá na igreja, do qual eu era o pastor titular na época, né? E tinha dentro desse povo pelo menos uns 5 ou 6 pastores, né? Tínhamos lá pastores pastores bons assim de evangelização, de pregação, né? E numa reunião de obreiros, eu perguntei, falei, escuta, tem alguém aqui de vocês que não querem só ser pastor auxiliar, mas cuidar de uma igreja, vocês mesmos cuidar? E na época o pastor Marcelo, e era um dos pastores que estavam como pastor auxiliar, né, lá na igreja, tínhamos o pastor Júnior, tinha o pastor Diego, que é o meu irmão, tínhamos o pastor que na época era missionário César Augusto, hoje ele é pastor da Igreja Batista em Campinas, né? Hoje talvez, acho que não é mais, se não me engano ele já está para outra área, ele está em uma área aí, ele é psicólogo também, se eu não me engano ele já não está mais dirigindo a igreja. Temos o pastor Josué, que veio da Igreja Batista sem ser pastor, foi consagrado na nossa igreja e hoje ele é pastor da nossa igreja em Botucatu, né? E outros pastores lá, tínhamos acho que uns 6 ou 7. E o pastor Marcelo foi o único que disse, eu quero, né? E nessa eu perguntei para ele, aonde você quer? Qual o bairro de São Paulo? Ou no interior? Qual a cidade? E ele falou, pastor, eu estou debaixo da sua ordem. E como eu conhecia Itapetininga pelos eventos de Diga Não às Drogas, Injete Jesus em sua vida, Samir, um abraço, que foi um cara também que deu a vida, deu os bens, ele gastou dinheiro do próprio bolso para fazer esses trabalhos, junto com o Ibrason, né, que é um cara que é top na cidade, por muitos anos, entende? E eu era convidado por ele para vir apresentar esses trabalhos aqui, do qual você já falou também, que vocês do Abílio Vitor, participaram, Abílio Vitor, Venâncio, que nós trouxemos ali a Soraya Moraes também, como artista principal, digamos assim, né? Na época, até o Samir lembrou aqui a banda Elos, né? Que também foi criada. E a Soraya Moraes, na época, era top de linha aqui, né? Top de linha. Não seja hoje, mas já tinha muita relevância no meu Hoje talvez até ela seja mais top nacional, né? Isso. Mas a época do Estado de São Paulo foi nessa época, né? Então fizemos bastante eventos e o pastor Marcelo assumiu o desejo de vir para cá. E aí é que entra rapidamente, então, a igreja com o propósito de atender as pessoas no que nós chamamos de ação comunitária, que nós fazemos de quando em quando na nossa igreja. E é trazer os moradores do bairro ou de outros bairros para cortar cabelo, para fazer leitura de diabetes, essas coisas. Faz tempo que a gente já não faz lá na igreja, porque a gente se direcionou há 5 anos atrás no projeto da Marmitex, né? Que a gente já está há 5 anos, todos os sábados, entregando 50 Marmitex aos moradores de rua. Todos os sábados, já estamos no 5º ano desse projeto. Marmitex aproximadamente? Já passamos de 10 mil. Estamos em 10.300 Marmitex entregues nesse período. Para uma comunidade pequena como a nossa, é uma alegria. É uma alegria. Por quê? Porque as pessoas de lá, elas não são voluntárias, porque no reino de Deus não tem voluntariedade. Porque Deus não deve nada para ninguém. Amém. Tem cara que diz assim, eu sou voluntário. Não, você é um empregado do Senhor e você não está vendo como você está recebendo, mas Deus te paga e te paga mesmo. Né? Não tem voluntário na obra de Deus. O cara se coloca à disposição. E o dono do mundo, ele paga e paga bem. Né? Quando a pessoa trabalha para o reino de Deus, ela não pode dizer que é voluntária, porque Deus paga e paga bem, e ainda um adendo, não deve nada para ninguém. Amém. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Quanto mais você fizer sem esse pensamento, eu já faço um trabalho voluntário na igreja, aí você só vai
definhando, entendeu? Vai preencher espaço só na Não igreja, tem né? voluntariedade na igreja. Você tem que falar assim, estou fazendo o trabalho que o Senhor me ordenou, e Ele diz na sua palavra, ainda quando você fizer, você volta e diz, eu sou um inútil, porque eu só fiz aquilo que o meu Senhor mandou eu fazer, que é a evangelização. Tudo que nós fazemos é cansativo, retaliação, não sei o quê, mas isso aí é só uma coisa leve. Amém. Diante do que o Jesus já fez por nós. Porque a obra quem fez foi ele que fez a obra. A honra é toda dele, a glória é toda dele. Nós somos apenas pequenos instrumentos, assim, né? Transmissores da palavra de Deus, né? Então, nós temos que usar isso da melhor forma possível e sabendo que ele, inclusive, paga. E ele paga caro. Porque quem faz a obra de Deus sem reclamar, Deus prospera. Amém. E prospera muito, muito, aqui nessa terra. E não só nessa terra, mas também no céu, porque tem os galardões, e eu acredito e confio que muitos de nós vamos receber muitos galardões por todo esse trabalho que nós realizamos no nome do Senhor aqui na terra, entende? Em 96, o pastor Marcelo ele falou, eu vou, 96 não, 99, final de 99, novembro de 99. Aí nós viemos para cá, e quando viemos para cá, nós íamos abrir uma igreja perto da igreja do pastor Gessé, o paizão lá do Gessé, né? Gessézinho. Então o pastor... Vai mexer com pastor... nossos corações agora, pastor. Só que antes de abrir, como eu conhecia o pastor, não de uma intimidade, mas de respeito. Ele falou homem, da né? Toyota aquele dia, Sim. né? A Toyotinha dele que andava por tudo quanto é lá. Como eu conheci no sentido de respeito, eu liguei para o pastor Gessé, por telefone, pastor, estou com vontade de abrir uma igreja aqui, da nossa igreja em São Paulo, vai vir para cá o pastor Marcelo, com a esposa dele, os filho dele, que na época só tinha um, depois a menina nasceu aqui, a Letícia nasceu aqui em Itapetininga, e eu estou querendo abrir na região ali, Vila Alves, por aquele lado, tal, mas como o senhor está ali há muitos anos, eticamente eu quero perguntar se tem algum problema. E ele falou assim para mim, pô, legal, Marco, você abrir porque é melhor igreja do que bar. Ele falou para mim. Só que, por que você não abre a igreja num lugar que não tem igreja, nem católica, nem evangélica? Eu falei, existe um bairro desse aqui em Itapetininga? Ele falou, existe. A Nova Itapetininga do lado esquerdo. Lá não tem igreja nenhuma, nem evangélica, porque lá tem 3 ruas, na verdade. 3 ruas ali, do lado esquerdo, descendo a Sarutaiá, lado esquerdo. Sim. Ali na rotatória. Né? Inclusive aquela rotatória eu coloquei muitas vezes para a prefeita Simone Marqueto, que quando a rotatória fosse rotativa, acabava o trânsito, né? E acabou virando, né? Acabou virando. Eu não sei se por causa do que eu falei, mas enfim, sim, acabou virando. Foi coincidentemente aconteceu e que trouxe pra gente uma mobilidade no bairro muito legal. E a igreja lá em 99, em novembro, ele falou para mim, por que você não abre lá? Eu fui sondar. Peguei o pastor Marcelo, coloquei no meu carro e fui para lá. E nós vimos aquele salão que hoje é a igreja desde então. E naquela época o salão estava lá para alugar, mas estava muito feio, calçada toda quebrada, não tinha nenhuma janela, uma porta pequena, não tinha banheiro. Era uma recalchutadora de pneu que tinha pegado fogo recentemente. Só trocaram o telhado, deram uma pintura nas paredes e botou para alugar. Era assim, não tinha piso, não tinha nada. Era um galpão abandonado. E eu perguntei para a vizinha, aonde que é? Quem é o dono disso aqui? Ela falou, o Almeida Júnior, ali embaixo. Né, naquele da agência de carros, ali perto do Cofesa. E eu fui lá e conversei com ele. E quando eu conversei com ele, o Elvio, ele falou, eu pedi para ele 4 meses sem pagamento de aluguel para fazer uma reforma, colocar um banheiro, enfim. E ele falou assim, não, eu não faço isso não. Eu falei, mas nossa, pegou assim de surpresa, que eu acabei de conhecer ele. Aí ele falou assim, não, eu vou vender aquilo para o senhor. Vai ser de vocês. Aí eu falei assim, meu Deus, mas nós não temos dinheiro, nós pagávamos aluguel em São Paulo e até hoje pagamos, não temos sede própria em São Paulo. Só para você ter ideia, o meu irmão que hoje é pastor de São Paulo, ele começa o mês só de aluguel com quase 20 mil reais. Todo mês, né? Então para uma igreja que não é tão grande, tem ali umas 300 pessoas possivelmente, que desafio, eu acho que não é um negócio muito fácil, todos os meses você começar na confiança e na fé. Meu irmão é um cara de muita fé para viver aquele trabalho lá, embora a realidade de São Paulo é um pouco mais diferente. O povo de São Paulo contribui mais financeiramente, sim, acredita mais que o reino de Deus é uma terra fértil, eu acredito. Então, do que aqui em Itapetininga, né? Tem uma questão cultural aí, para outro tempo, outro assunto, né? Pode ser que um dia a gente fale sobre isso mais profundamente. Vai falar, com certeza. Mas, então, o que aconteceu? Aí ele falou assim, o que você tem? Eu tinha, na época, era 99, eu tinha comprado aqui numa agência em Itapetininga um Ômega, 94. Portanto, o carro tinha 5 anos de uso.
E ainda eu tinha pago, acho que umas 10 ou 12 parcelas. Aí ele falou, você quer colocar esse carro no negócio? Põe esse carro de entrada. E quanto é que vale o carro de entrada? 8.100, né? 8.100 reais, já era a época do real. 8.100 reais. Ele falou, faz o seguinte, você me dá 8.100 de reais e me paga 30 parcelas de R$1.000 naquele salão. R$1.000 na época era 1 por 1, baseado no dólar, Sim. né? Porque eu lembro quando eu viajei a primeira vez para Israel, foi em 97, eu já fui para lá 3 vezes. Em 97 o dólar era 1 por 1. Então era mais ou menos nessa época, né? Foi em 99. Mas era caro, o R$1.000 era caro. Para a gente era difícil, porque nós já pagávamos aluguel em São Paulo. Mas assumimos o desafio e compramos o templo. Compramos aquele lugar que você vê hoje. Hoje está reformado, está tudo... Tá bonito, né, acústica, som, hoje é confortável. outra realidade. Sim. Mas na época nós conseguimos comprar, fizemos uma pequena reforma para começar a ganhar almas. Dica do pastor Gessé, que mandou a gente para lá, né, que deu essa dica. E a partir de então o pastor Marcelo ficou 10 anos aqui. E o pastor Marcelo, depois de 10 anos, ele retornou para São Paulo. E na época, eu, junto com a minha esposa, a irmã Amanda, que você conhece, Sim. nós assumimos a igreja em 2010 e estamos lá. Até agora, faz 13 anos, né, que nós estamos à frente da igreja. Hoje já estamos em 2023. Faz tempo. E nesse trabalho, nós estamos lá trabalhando, né? Trabalhando, lutando, ganhando almas, perdendo alguns para outras igrejas, e principalmente igrejas que gostam de pescar em aquário, né? Sim. Que é muito isso acontece. Você prepara a pessoa, você Cuidado, né, catequiza a pessoa, né? Vamos usar um termo bem conhecido aí, Perfeito. né? A gente coloca tudo assim, treina a pessoa e de repente aparece alguém que não tem história nenhum, às vezes um namorado, às vezes uma coisa assim, que surge do nada, né? E leva a pessoa embora já pronta. Eu perdi muita gente de louvor assim, né? Eu não perdi, eu estou dizendo, eu perdi, Sim. não o reino. Essas pessoas estão nas igrejas. Estão trabalhando, estão servindo. Tudo bem, né? Estou dizendo eu, né? É um sentimento pessoal. Perfeito. Que a gente poderia ter um grande grupo de louvor na igreja. Já tivemos em outras épocas, né? E hoje não temos um grande grupo. Mas por quê? Porque é gente que acabou cedendo os seus desejos pessoais, né? De estar numa igreja mais famosa, de estar num grupo de louvor mais famoso. Nós tínhamos um grupo de louvor na igreja do qual o professor de canto era o Marcão. Né? O Marcão é nosso amigo. Ele ficou um tempo lá com a gente, não como membro, como professor de música. Professor, né? Ele nunca saiu da Assembleia, né? Nunca saiu. Deixa eu aproveitar, Marcão. Vem pra cá, Marcão, bater um papo com nós sobre música. O Marcão tem muita coisa para contar. Em matéria de louvor. Tem que dar um mês inteiro para ele conversar aqui. Com certeza. Contar a história. Vamos lá, então foi isso. Surgiu a igreja dessa forma e a partir de então a gente faz os trabalhos eventuais para crianças do bairro, a gente faz trabalho com as famílias do bairro, jantares de evangelização, sem custo nenhum, Eu vejo mesmo porque a gente tem culto de manhã, um domingo é de manhã, 9h30, e outro domingo é 18h30. Então, o domingo que a gente faz culto de manhã, à noite nós fazemos um evento. Às vezes é um jantar, né? Fizemos jantar dos casais, sem custo nenhum, para casal, a igreja banca tudo, os irmãos da igreja que cozinham. Esse da Marmitex, a gente não recebe nenhuma ajuda governamental. Os próprios irmãos, nós temos 4 equipes que cozinham, cada semana um. Essas 4 equipes é que dão o suplemento ali, pagam o alimento, e outros irmãos que também com o seu próprio bolso colocam gasolina para entregar, eles que vão. Então eu não tenho méritos nisso, eu, Marco Antônio. Talvez eu tenha o mérito como idealizador, mas o mérito é da equipe. A minha esposa trabalha muito na igreja, se dedica na igreja. Eu prefiro valorizar a equipe, sabe? Do que eu propriamente dito, né? No Grupo Real Viver foi sempre assim, uma equipe sempre boa. O meu irmão, grande batalhador da obra de Deus, muito injustiçado. Eu acredito assim que se tivesse alguém que ficar rico por isso, digamos assim, teria que ser meu irmão, com certeza. E não eu, né? Não que eu seja, também não sou, né? Mas se alguém tivesse que ganhar alguma coisa com isso, seria o meu irmão, né? Então, hoje nós trabalhamos na igreja assim, mais com a equipe, né? Eu valorizo mais a equipe. Eu como sempre digo na igreja, eu sou o gerente.
Eu administro as finanças da igreja, administro aquilo que tem para ser feito, dou algumas ideias, prego, né, prego em muitos lugares, mas eu sou apenas uma peça, eu não sou o cara. Até o Simba de pregou na igreja ontem. O grande problema do mundo hoje é que hoje o Senhor não é mais eu sou. Nós é que somos eu sou, eu faço, e eu jamais quero isso, porque o crédito é toda da equipe, a equipe é que trabalha, eles que cozinham, eles que entregam. Então, a equipe que é valorosa nesse sentido do trabalho social. Fazemos bazares solidários também. Quando a gente faz o bazar, muitas roupas vêm de São Paulo, e quando vem de São Paulo, a gente faz um bazar para ajudar em pequenas despesas da igreja. Logo depois, a gente fornece para igrejas amigas. O último bazar que nós fizemos nesse mês, nós cedemos para a igreja do pastor Gilberto, 6, 7, 8, 10 sacos que sobram, porque a gente aprendeu que quanto mais você dá, mais Deus te dá. Entende? Amém. Então a gente já, aqui no SOS de Itapetininga, mesmo sendo da igreja católica, sim, muitos bazares, ao terminar, nós lotamos o carro e levamos lá para eles entregar para os caras que batem lá da rodoviária. Então lá, né? O trabalho não é um trabalho ligado à placa da igreja. Nós entregamos marmitex, nós nunca dizemos para o morador de rua: é a Igreja Livre que está te entregando, tá? A Igreja Livre em Cristo, vai lá fazer uma visita. Não, a gente alimenta, a gente ora pelo alimento e entrega o alimento, sabendo que Deus vai fazer a obra. Amém. Alguns deles até perguntaram, vocês são da onde? Aí quando perguntam, vocês são da onde? Sim. O nosso referencial é na igreja, na rua Heitor Calazans Luz de Moura, número 115, Vila Nova, Itapetininga. Mas não como uma propaganda. Nós colocamos no Face da igreja, se você me permite, eu vou dizer sobre as redes sociais. Sim, deve dizer. Temos a Igreja Livre em Cristo Comunidade Livre Itapê, no Face, né? Transmitimos o culto pelo Face, transmitimos pelo Instagram, transmitimos pelo YouTube também, né? Igreja Livre Itapê. E a gente faz esse trabalho, é mais a equipe, né? Eu estava falando aí do Guilherme, o Azaf, nós só temos essas transmissões por causa do meu filho, porque ele que é o mestre que tem aprendido muito a lidar com essas coisas, e se não fosse ele lá na igreja, eu estava brincando com ele, até usei um chavão do passado, que ele assobia e chupa cana. Ele falou, o que é isso, pai? Que o povo não conhece hoje, né? Mas é literalmente. Baterista, né? Um baita baterista. Então, às vezes ele está lidando com o som, ele está lidando com a transmissão, ele vai tocar bateria, aí ele volta para corrigir, aí no meio ele vai, quer dizer, é a equipe que eu estou falando, sim, entende? Eu, particularmente, sou apenas uma peça pequena até. Uma das engrenagens. Em relação ao que os outros fazem, entendeu? Porque os outros fazem muito mais do que eu. Eu procuro estar presente com o sentido de trazer para eles assim um incentivo, né, como pastor, incentivar. Mas quem faz mesmo é a equipe é que merece diante de Deus toda a glória. Perfeito. Pastor, e o senhor fala depois nas redes sociais, endereço da igreja, dias de culto, vai fazer isso ainda. Algum projeto no coração? Como que está o projeto da marmita? Vai permanecer? Está seguindo? Projeto, já vi alguns projetos do senhor pelas redes sociais, com crianças, com os tatame lá dentro da igreja. Como que está o coração do senhor em relação a Itapetininga, Comunidade Livre em Cristo, igreja, local, reino? Para mim, a Igreja Livre em Cristo, ela sempre foi uma igreja agregadora com as outras, né? Eu nunca quis fazer trabalhos exclusivos para dizer nós que fizemos. Inclusive, quando eu era na época do Conselho de Pastores de Itapetininga, não estou no Conselho de Pastores hoje em dia, porque para mim o Conselho de Pastores ele tem uma amplitude maior do que se prega. Ele pode alcançar muito mais, como, por exemplo, falar sobre leis da cidade, né? Hoje nós temos aí vereadores que são da cidade, que representam bem o município, como é o caso do Itamar, né? Como é o caso do Bispo André, como é o caso de outros aí que poderiam ser citados, que são pessoas que estão ligadas aí para defender a questão cristã, no geral, não é uma igreja específica. Eu acho que o Conselho de Pastores ele deve abranger mais isso, né? Eu não permaneci porque no tempo que eu permaneci, eu via que era apenas uma reunião de unidade, que é importante também, sim, unidade de oração, de palavra, sim, mas eu creio que ele podia avançar nesse processo, avançar mais. Avançar no sentido mais de buscar a unidade da igreja, que é muito difícil a unidade
dos ministérios. Nós temos ministérios com o mesmo nome e separados por região totalmente. Sim. Totalmente. Você sabe, eu poderia citar aqui alguns, né? E igrejas que são mais atuais, né? Que elas puxam sardinha para o seu próprio lado. Eu acho que eu creio, né? Não vou dizer que eu acho, porque eu creio que o evangelho não é isso. O evangelho realmente precisa ser encarado como unidade do reino. Eu não posso, ao término de um culto em que eu vou pregar na igreja de um amigo meu, nunca fiz isso e nunca farei. Encontrar com o pessoal lá fora, o pessoal, pastor, que mensagem legal. Ah, você gostou? Me dá o teu WhatsApp. Aí depois, quando termina o culto, eu começo a passar WhatsApp. Vai fazer uma visita lá na igreja. Não, quem é convertido, fique na sua igreja. Fique na sua igreja. Uma época que deu uma situação lá no Brasil para Cristo, que até o Júnior saiu de lá. O Júnior veio falar comigo, pastor, eu tinha vontade até de ir para a sua igreja. Eu falei, não, Júnior, volta lá, acerta com o pastor, entende? Nós não somos pescadores de aquário. Eu fico revoltado com gente que é assim, sabe? Porque eu acho que quando você foi chamado para o Brasil para Cristo, você foi chamado pro Brasil para Cristo. Sim. Se um dia Deus, o próprio Deus, te direcionar para um outro ministério, que seja para desenvolver um trabalho maior, vamos dizer, de alguma forma que o Brasil para Cristo não possa oferecer para você esse know-how, esse feedback que você espera, sim, pode ser que até você mude, tudo bem, mas é uma decisão sua. Perfeito. Né, sua. Se alguém chegar na igreja lá, vindo de outra igreja, eu resolvi ficar aqui. Nem vem com a história Deus mandou. Essa história que Deus mandou, o cara que fala que Deus mandou quando Deus não mandou é o cara mais corajoso da terra, porque um dia ele vai ter que encarar Deus, entende? Eu não mandei você fazer nada. E você, certo. Não, Deus mandou te falar. Toma cuidado com esse negócio aí que Deus mandou falar, né? Se o cara ainda diz a palavra, diz, eu tô te dando uma dica aqui dentro da palavra, beleza. Você joga a responsabilidade pro Senhor. Então, nosso perfil se o Senhor colocar na nossa mão 50 pessoas para levar para o céu, são essas que nós vamos trabalhar. Se o Senhor achar que nós temos condições de cuidar de mais pessoas, de 100, de 200 ou mais, tem igrejas aqui muito maiores do que a nossa em Itapetininga, que são referenciais também, e que todo mundo às vezes quer estar lá por uma questão de status ou qualquer coisa parecida, sem problema, porque Deus coloca a carga nos ombros que a pessoa possa suportar. E como pastor, eu não tenho muitos membros nas costas para depois chegar no céu e dizer aquele se perdeu porque eu não soube cuidar. Então, na igreja, eu espero um movimento maior. A minha expectativa para esse fundamento. As pessoas Perfeito. Que vierem um dia para a igreja, mesmo não sendo da nossa denominação, ela pode vir para a igreja para ajudar a cozinhar, para ajudar a entregar, para fazer um trabalho de bazar com varal solidário. Ela pode vir para a igreja para contribuir financeiramente. Eu não faço, mas já que vocês fazem, eu vou ajudar vocês. É que nem ele aqui, o pastor Gustavo, está aqui com um produto que custou caro. Esse produto custa caro. Perfeito. Custa caro. Perfeito. Você entende? Sim. As manutenções e tudo. Então, o que ele coloca? À disposição das pessoas. E isso não é denominacional, é interdenominacional. E dentro disso, se o pessoal comprar a ideia, as próprias igrejas podem, sabe, de repente mandar R$100 para ajudar. Eu, quando comprei a caneca aqui, eu comprei em nome da igreja. Sim. Tava aí R$50, ganha a caneta. Eu comprei e ganhei essa caneca que você foi me entregar. Sim. E eu doei de presente pro pastor Emerson, que é meu amigo. Que estava naquele dia que você foi. Eu estava lá ministrando porque talvez os pastores aí, meus amigos, falaram, para mim não deu. Mas ele estava lá naquele dia. Quer dizer, é uma questão de oportunidade. Então eu já aproveitei e falei, olha, tem um pessoal que faz um trabalho legal. Aqui, de frente, podcast. Inclusive, o senhor falou... divulguei. O senhor falou no final do culto, o senhor divulgou o trabalho nosso. Exatamente. Então, depois presenteou o pastor. Se eu fosse olhar o pastor Gustavo como alguém da Igreja Assembleia de Deus... da Assembleia de Deus, eu não vou falar disso aí, não. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo, entende? Perfeito. Então a gente precisa quebrar essa barreira voltamos ao início do pod, lá quando você começou. A barreira do deixar de falar para sermos unidos nos projetos. Perfeito. Entende? Eu não quero que você seja Brasil para Cristo ou livre em Cristo. Eu quero que nós busquemos pessoas e através da evangelização, quando estas se converterem, Deus vai direcionar.
Amém. Então Deus vai dizer assim, onde é que você mora? Eu moro lá no SESI. Então, você vai no Brasil para Cristo. Você está do lado da sua igreja. Ah, mas eu quero pegar o meu carro, atravessar a cidade e vir na Livre em Cristo porque eu gostei da palavra que o senhor prega. Amém. Beleza. Tá tudo certo. Mas é Deus que direcionou. Sim. Não é eu que vou chegar num membro, ô Alexandre, você faz um trabalho bonito, hein, meu? Por que você não vem para minha igreja? Eu nunca falei isso. Nunca mesmo. E nem vou falar. E temos intimidade para isso. Se E precisasse. quantas vezes você já esteve na Igreja Livre em Cristo? Várias. Você está entendendo? Então, quer dizer, não é o fato de pegar o Alexandre, é o fato de usar o Alexandre no sentido evangelístico. Em prol do reino. Porque você é do reino de Deus. Sim. Entende? Você não é do Brasil para Cristo. Você está congregando no Brasil para Cristo. Você não é a propriedade do Brasil para Sim. Cristo. Você é a propriedade do reino de E Deus. nós falamos em off sobre isso aqui, né? Não Antes é de isso. abrir aqui a live. É perfeito. Então, hein, o que eu pastor? penso Essa no é a visão futuro mesmo. é essa visão. Amém. É essa visão que eu sempre tive e eu sempre tenho. Jamais um pastor vai ouvir eu chegando para um membro da igreja dele e falar, meu, por que você não sai de lá e vem para cá? Nunca eu vou fazer isso. Eu não faço mesmo, eu não abro mão desse negócio. Porque, para mim, o que vale não é números. Números são importantes. São muito importantes. Se eu tiver uma igreja com 1000 membros, números são importantes. Sim. E eu tiro o chapéu para quem chega lá. Porque sei que aquela pessoa lutou demais. Tiro o chapéu. Mas os números são importantes quando você tem uma consciência tranquila de ter feito o que o Senhor te mandou fazer, que é evangelizar as pessoas, através das ações sociais. Tem igreja por aí que tem dinheiro. Você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Pedro e João indo às 3 da tarde para o templo para orar. E lá tem um aleijado. Aí o aleijado diz assim, dê-me uma esmola. E Pedro olha para ele e fala assim, olha para nós. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquilo aconteceu. Amém. Hoje, a igreja de hoje, talvez ela possa dizer, temos ouro, temos prata, temos transmissão, temos câmera, temos ar-condicionado, temos som, nós somos bons. Só que onde é que estão os aleijados andando? Onde é que estão os cegos vendo? Então a igreja mudou. Você perguntou para mim quais as diferenças da igreja, eu te falo essa mais uma. Onde é que estão as curas, os milagres? E hoje quando acontece uma cura, quando Deus permite, o camarada diz assim, vem pra cá, Brasil, porque é aqui que tem... Não, não é aqui, meu, é o reino de Deus. O reino de Deus é aqui ou em qualquer lugar. Eu não digo para a pessoa, fique em casa cultuando, porque isso é uma teologia errada, como muitos aí estão na internet aí dizendo. O cara tem que congregar. A igreja é um verdadeiro Big Brother espiritual, em que o cara tem que realmente suportar as fraquezas dos fracos, ajudar as pessoas, crescer junto, entende? As pessoas aprender a perdoar, aprender a entender que hoje você está lá em cima, mas amanhã pode ser que a coisa mude. Então você não pode desprezar, porque amanhã você pode ser desprezado. Certeza. Entende? Então é esse conceito que eu tenho pensado e pregado ao longo da minha vida. E em muitos lugares sou chamado de pastor boldo porque prego essas verdades. Pastor Emerson, é contigo aí, tá? Pastor Marcos, por gentileza. Tempo também. Não, fala para nós das redes sociais da igreja novamente, agora para finalizar. Fala para nós também do endereço da igreja, horários de culto. Fique à vontade, pastor. Então, na igreja, cultos a gente faz às quartas-feiras, às sextas-feiras, ambos às 8 da noite. E domingo, como eu disse, um domingo é 9h30 da manhã e outro domingo é 18h30. Né? Nos domingos que eu faço culto pela manhã, muitas vezes tem eventos à noite na igreja. E quando não tem, eu atendo os convites dos meus amigos e vou pregar nas igrejas por aí no domingo à noite ou quintas, enfim. Como amanhã, inclusive, se você me permite, aproveitar e mandar um abraço para o pastor Eduardo Jardim. E aí te convido, se você não estiver ocupado amanhã à noite, eu vou estar pregando lá na igreja quadrangular do Atenas, né? Atenas do Sul, lá em cima. Estou de plantão amanhã, pastor. Que pena, né? Que pena. Amo aquela igreja, um abraço para pastor Eduardo Jardim, um grande amigo. Gente boa demais. Admiro o trabalho dele, eu falo também. que ele faz parte de uma trinca de pastores que eu admiro de longe, assim, falei. E lembrando então do endereço, é na rua Heitor Calazans, Luz de Moura, número 115. Como eu disse, a Nova Itapetininga, lado esquerdo, tem 3 ruas ali perto da exposição, ali, né? Onde faz a Expo Hub. Tem uma, 2, a do meio, a rua do Posto de Saúde. É justamente naquela rua do Posto de Saúde, a primeira esquina.
uma igreja ali que tem muito vidro, né, aparente. Então nós estamos ali desde 99, prédio próprio, trabalhando ao Senhor. Prédio próprio do reino, né? Porque nada está no meu nome. Também Amém. tem isso. No reino de Deus, às vezes o camarada, o pastor, põe a igreja no nome dele e amanhã ou depois ele quer largar a obra e ele, ó, se vocês me tirar daqui, eu tiro o nome, né? Tamo junto. Tem muitos assim, né? E se alguém quiser ajudar nos projetos sociais, como que eles podem fazer, pastor? Então, através da rede social, do Facebook, né? Só procurar lá Livre em Cristo, só vai achar 2 ou 3, que é... Nós temos 3 igrejas só em todo o Brasil, apesar da igreja ter sido fundada em 96, nós já estamos com 28, né? Temos só 3 igrejas, abrimos algumas outras que não deram muito certo na liderança da igreja, portanto, só estava trazendo despesas e não ganhando almas, digamos assim. E então nessas 3 igrejas, você colocou lá, Comunidade Livre em Cristo. Hoje já tem várias igrejas Livre em Cristo no Brasil, Sim. tem várias. Mas não estão ligadas a nós. Entendi. É a Igreja Livre em Cristo do Paraná, tá lá. Não sabemos nem quem é, mas está lá funcionando. E o Rio de Janeiro também tem Igreja Livre em Cristo, só que não é ligado a gente. Sim, mas é a Igreja Livre em Cristo. Então, os camaradas achou bonito o nome, porque é bom que se diga que a igreja surgiu por João 8,36. Então não é nenhuma invenção. A Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja é, por causa disso, o nome Igreja Livre em Cristo. Sensacional, pastor. Que nós chamamos de comunidade porque surgiu na época das comunidades, né? Perfeito. Tchau, abraço aqui pro pregador Anderson Tiburcio. Ô, Anderson Tiburcio, quem for na Foca, procura esse cara, além dele ser um grande pregador, ele é o vendedor da Foca lá, então procura ele. Mandar um abraço pro Dias também, que é o gerente da Foca, né? Um abração, talvez está nos sintonizando. Gente boa demais, só procurar lá. Crédito até em 10V, vai lá no podcast, pega um negócio lá, né? Ó, quiser fala me com o vestir Dias. aqui, ó, vestir meu tênis aqui, ó, todo... né? Faz né? Quiser ajudar nós... Seja bem-vindo, né? É isso aí. De repente ele tem alguma coisa lá dentro, né? Alguém que quiser apoiar a gente, seja bem-vindo em nome de Jesus, com certeza. E precisamos do apoio, pessoal, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Maria Modas aqui, mandou um abraço pro senhor também, pastor. Pastor, Amém. mais uma bênção. Micaele Silva Gomes, de Dantas, ó, meu cunhado Clóvis aqui apareceu, Casal Noé também, live abençoada. Rafa Santos, Rafa, Deus abençoe. Lá de Botucatu. Sim. Né? Pessoal, último recado antes de nós fecharmos aqui, tá bom? Estamos finalizando essa live. Quero agradecer a você que assistiu de ponta a ponta. Muita gente ficou conosco aqui, muita gente mesmo Glória subiu a Deus. aqui. A gente tem o nosso sarrafo aqui, foi muito produtivo em termos de acompanhamento. Gostaria de convidar você, meu irmão, para nos ajudar. Não é mimimi, nós estamos aqui pelo reino de fato. Estamos aqui enfatizando essa questão do sorteio dos números do bolo e da caneca e do ingresso do César Henrique, por quê? É R$5 cada nome para você participar do sorteio. Porque, de fato, surgiu uma demanda e a gente precisa dar uma ênfase. Né? Eu apoio o canal aqui, o pastor Gustavo é um dos pastores, é o dono do canal, literalmente, né? Eu estou aqui como ajudador, né? Deus nos preparou aqui e vamos trabalhar juntos, né? Para avançar no reino, avançar nos projetos aqui, queremos crescer. Você, pastor, líder, pastor, você que quer criar o seu conteúdo, pode nos procurar. O telefone está aqui na barra. Nos liga, a gente explica certinho, a gente auxilia. Se precisar sentar nessa mesa junto, a gente vem, marca o dia, senta junto, faz a primeira vez aqui para pegar. Estamos aqui para servir a tua igreja, né? O pastor Marcos nos conhece, os irmãos nos conhecem. Esse está no nosso coração. A gente serve as igrejas ministrando louvor, serve as igrejas no dia a dia nosso aí. E aqui, De Frente Podcast, está aqui para o quê? Para servir o reino, Itapetininga e região. Deus abençoe você que esteve conosco. Aqui, ó, último recado, vamos sortear. A hora que a live subir no YouTube, se você que não participou e está assistindo, quer participar do sorteio, hoje é segunda-feira, quarta-feira eu vou sortear esse livro aqui. Bispo Manuel Ferreira, né, o bispo da Assembleia de Deus do Brás, história da vida dele, Madureira, a história da vida dele, um presente do pastor Marco Antônio pro De Frente Podcast. Virão mais livros para ser sorteado, que ele nos abençoou aqui também. Desde já quero agradecer, pastor, pela doação dos livros aí. Iremos sortear nas lives, nos comentários aqui no chat ao vivo. E quem mandar um joinha, comentar, curtir lá também, já vai entrar. Tipo assim, ó, curte, já comenta que curtiu, pra saber que é você, é claro, né? Porque curtir não dá pra saber quem curtiu, né, pastor? Engraçado, né? Momento Alexandre Sem Filtro. Então, pessoal, ajuda aí, vem conosco nessa batalha, não é fácil, mas nós vamos avançar. Queira
o diabo ou não, queira essa diversidade ou não, né? Às vezes passamos por dificuldade, o pastor ligou para mim, Alexandre, parou o computador. Eu fiquei em paz, a gente trocou umas palavras assim, né? Viemos aqui, chegamos aqui, tá tudo prontinho. Técnico da informática que nos atendeu novamente, Marcelo Informática, vou publicar novamente essa noite algo sobre o The Friend, vou marcar ele, tá bom? É um abençoador, tá ok? Pastor Marco Antônio chegou aqui também, já colocou o Azaf também à disposição, o Guilherme Azaf aqui como um grande técnico. E se precisar, nós vamos entrar em contato com certeza. Nós precisamos de preço baixo ou doações, em todos os sentidos. O que vier é lucro, vai pro reino e vai frutificar. Aqui é terra fértil. Deus abençoe você que esteve conosco, muito obrigado, tá bom? Você que está assistindo aí gravado, não esquece de curtir, compartilhar, tá bom? Estamos hoje, graças a Deus, passamos dos 700, eu vi aqui, não sei como que tá atualizado aí. O Rafa falou que é a caneca aí, ó. Aí? É o Rafa lá de Botucatu. Rafa, deixa Deus te usar aí, ó, em nome de Jesus, vamos chegar aí, vai ganhar. O Rafa, inclusive, a gente tem que agradecer ele, se você me permite, Sim, porque ele também foi uma das pessoas que deu os inícios pro Azaf aqui, entende? Então ele veio lá de Botucatu e abençoou a nossa igreja, porque eu conheço eles desde quando eles eram pequenos, né? Sim. Crianças ainda, quando o pai dele era meu pastor auxiliar lá em São Paulo. Então a gente conhece de muita data. E ele veio para cá generosamente, ajudou no som, deu os primeiros passos aí pro Azaf, muito do que o Azaf conhece hoje, partiu dele, entende? Perfeito. Dele, do Gessé, que também foi na igreja, o Gessé que faz as manutenções lá na igreja Esse também. é uma bênção, né? Quer dizer, ele é gente muito só boa. Só falta ajudar nós aqui, Gessé, hein? Meu bem, Gessé, vem de frente aí. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe você, meus queridos da comunidade Livres em Cristo, amigos do pastor Marco Antônio. Eu que agradeço. Você que esteve conosco aqui, ó, compartilha. Tá aqui um resumo da história do pai dele, dos irmãos dele, do ministério, da banda, da igreja. Resumido, é muito mais além do que isso aqui, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente, pastor Gustavo, com debate com as... Pastor, missionário, Pastor, canta os nomes, por favor, da missionária, por gentileza aí, que eu esqueci. A Egli eu lembro. A Egli, vai olha, tá- pastor vai Marcos tá eu Eu lembro. lembro porque ela é Egli. dali da igreja Nós fizemos o forro lá na época. Ela é da igreja. Não sei se é ainda lá da Conceição, né? Ainda Não, é? agora não estão não. Eles Não estão tão lá mais. eles estão lá na Belo Horizonte. Na Bela Horizonte. Mas na época, quando nós fizemos o forro lá da igreja, Sim. eles eram os Eram pastores de lá. Minha voz do Espírito, fala aí que deu branco em mim aqui. De Vai novo. estar a missionária Pra Egli variar. amanhã e vai estar a pastora Shirley, missionária Egli da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, pastora Shirley da Quadrangular de Angatuba. Ah, glória a Deus. Aí eles vão estar aqui conversando sobre o tema. Como é ser esposa de pastor? Aí amanhã vai ser mais um edificando, né? É mais um... Não é um debate, é mais um bate-papo edificando mesmo. E sabendo um pouco do que as mulheres dos pastores aí, as esposas dos pastores passam aí. Meu Deus, perfeito. Pessoal, então, corre no canal, dá uma olhada no nosso conteúdo. Semana passada teve um debate aqui sensacional, espetacular. Pastor Rafael Verdade. Freitas e pastor Rafael Kobat. Pastor Rafael Kobat é o atual secretário de Cultura e Turismo da cidade aqui, né, daqui da Presbiteriana. Assim, um arminiano e um calvinista conversando. Pastor Marcos, incrível, como o reino de Deus é lindo. Por vários momentos, convergindo em muitas coisas. Sensacional. Muito bom, muito Bom, bom. pessoal, Deus abençoe. O propósito do reino de Deus é nos unir, né? E não nos separar. Com certeza. E eles entenderam muito bem. Os homens separam, mas o Senhor une, né? Pastor Rafael Kobat é um humilde, abençoado, um colaborador nosso que logo estará comigo também para falar um pouco sobre a visão da igreja presbiteriana, mais tranquilo, sem as fogueiras, né, pastor? Sem os Gustavo? debates, né? Pessoal, se Jesus voltar, amanhã estaremos aqui. Isso, não eu se no meu esquece, trabalho né? acompanhando, vocês aqui acompanhando ao vivo, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fui. E não se esquece, né? Não fui. Não foi ainda. E não se esquece de ajudar aí com a caneca, né? Com Pessoal, o bolo, né? vamos Só lá. hoje foi R$211. Meu Deus, pessoal, Só hoje. nos ajuda aí. Com a peça e com a mão de obra. Mas é isso aí, pode se despedir do... Pessoal, então, bolo é da Gourmet, caneca de frente de podcast e entrada do César Henrique. César Henrique, R$5 o número, nos abençoe. Se Jesus não voltar até lá, amanhã estaremos aqui. Deus abençoe, um abraço, fui!